Fala, meus amigos Machador, estamos aqui com mais um encontro do podcast Machador. Eu, Davi Neto 4x4, meu amigo Pepe, o Garupa Machador. Fala, turma, tudo firme? Beleza? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom demais, e você? Bom te ver mais uma segunda-feira aqui, graças a Deus. Mais um segundo, hein, Pepe? Energia boa sua. Boa demais, e o do convidado, melhor ainda. Pô, esse convidado que quase não coube na câmera, de tão grande que ele é. Demorou 1h30 ajustando os Só cortes, fazendo enquadramento dele aqui, meu amigo. mas merece, homem. Merece, mas antes de a gente apresentar ele, o que é que a galera de casa precisa fazer pra acompanhar os nossos episódios? Pessoal, você que tá em casa aí, vá agora, aperta lá no canal, inscrever e ativa o sininho para toda segunda-feira, antes do podcast, você receber o recadinho do YouTube avisando que a gente está entrando no ar. Além disso, VP, Podcast Machador, @Podcast Machador, clica lá, segue a gente, aproveita, segue Garupa Machador também e o Aras 4x4. Propaganda gratuita. E vai logo, aproveita, já seguiu o Garupa, já seguiu o Aras 4x4 podcast, segue também o fenômeno Aras 5F. Aras 5F, a potência da marcha picada. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Joaquim. Seja bem-vindo, irmão. Satisfação ter você aqui com a gente no podcast Machador. Obrigado, Davi. Obrigado, Neto. Boa noite, turma, aí de casa. Satisfação aqui, né? Estar com vocês aqui no podcast, onde inúmeros criadores renomados já passaram por aqui. Então, é uma honra para mim ser convidado por vocês e falar do que a gente sempre gosta, né? Que a gente mais ama. É o Cavalo Mangalarga Machador, né? Bom Então, demais. Obrigado por aceitar nosso convite. Viu? É uma honra ter você aqui também no nosso estúdio. Você tirou as palavras da minha boca, eu já ia falar a mesma coisa. Mas foi bom você falar, porque quando eu falo, às vezes ele se emociona, tem histórico já. Ele tá com os olhos brilhando ali. O homem que virou referência na raça, tem uma tropa padrão, uma tropa top, brutal, uma tropa enxuta, porém de excelente qualidade, né não, meu amigo? Uma tropa de alta performance. Altíssima performance, extremamente competitiva. E vocês vão ver agora na gameleira, tem coisa lá. Tem coisa boa, muito boa. Inclusive, um dos motivos da presença aqui do Joaquim, além dele contar a história do Aras e etc., é justamente esse tema que a gente colocou, que eu acho que é muito importante, hoje é muito discutido, que é como ter sucesso, que é o que todo mundo busca na criação, com uma tropa enxuta. E isso o Joaquim ele faz muito bem, diga-se de passagem. E a gente vai bater um papo sobre isso, né? Entender mais ou menos como é que ele faz essa mágica, como é que acontece. A gente tentou buscar, para vocês que estão em casa, não só a história da raça, do criador, não só a história do 5F, mas também a história e como ele faz. O resultado, né? Como ele faz para atingir esses resultados que ele tem hoje. Então é muito importante, fiquem aí, não saiam do nosso podcast, porque hoje Joaquim vai dar aula de criação. E vamos lá. Joaquim, eu vou abrir para você falar um pouquinho da sua história, mas eu conheci Joaquim há muitos anos atrás da raça, inclusive quando eu criava meu bicho pé duro, eu já falei isso aqui algumas vezes, porque desde a adolescência que a gente já é apaixonado, ele foi o veterinário que cruzou, que acompanhou, né, fez ultrassom e fez a inseminação da primeira égua que eu tinha, na época foi a pé dura, que a gente cruzou, até hoje tá essa égua solta lá no pasto. E tá prenha, tá vazia, tá o quê? Tá vazia, você parou de mexer em bicho pé duro, agora só estrela, pá, e deixou lá. Mas a amizade já é de muito tempo e conheço, acompanho esse trabalho dele. E deixar ele falar um pouquinho sobre a história aí do 5F. É verdade, a gente vai querer saber como começou a criação, mas antes, é verdade que a criação começou com a égua roubada? Na verdade, isso aí já vem do meu pai, né? Ele sempre, na verdade, ele é nascido, criado em fazenda. Na verdade, tinha, vamos dizer, umas 5 tarefas de terra. Nasceu, vamos dizer, na roça mesmo. E sempre gostou, e sempre criou, junto lá com meu avô. Sempre teve um pedaço de terra, gado, e aí foi aumentando. Ele tinha uma égua muito boa, só que era uma pé dura, mas era muito boa. E nesse dia, roubaram essa égua dele. E ele ficou retado, descobriu quem foi a pessoa e tal, mas não tinha como provar. Tipo assim, falou, poxa, daqui uns anos, se Deus me ajudar, eu ter um animal de registro, porque aí fica mais fácil ter as coisas. Por conta disso. Ele pensou no animal registrado para
Tá em nome dele, tem um documento que comprove que é é a a marca prova. dele. Isso. Massa. Ele achou a égua e não teve como tomar de volta, porque Teve ele não que tomar de tinha volta. como provar. Não tinha como provar. Naquela época não tinha como. E nisso aí foi indo, a gente tinha fazenda, não tinha ainda o Aras, não tinha ainda um pedaço de terra em Cruz das Almas, onde, na verdade, Muritiba, que é São José de Itaporã, ali no Alegre, mas é praticamente junto de Cruz das Almas, né? 2 quilômetros de cruz, né? É. E, na verdade, é registrado em Muritiba. Na verdade, o Aras é em Muritiba. Enfim, aí ele teve essa ideia, ele teve essa vontade, sempre gostou de cavalo, sempre gostou de cavalo. Foi aí que surgiu lá um Aras perto lá da fazenda da gente, em Castro Alves, lá com o seu Roque, que é primo de seu Djalma HD. Ele criava um sufixo GA, que até já parou de criar esses tempos. E o peão de lá que fazia animais para cavalgada mesmo. Sempre ia lá, a gente via, pô, esse cavalo bonito e tal, e aquela coisa, pô, comprar. E eu era apaixonado por cavalo, brigava se eu não fosse para a fazenda. E aí, um belo dia, um cara foi lá com um potro, aí falou, rapaz, vamos lá ver se acha um potro. Naquela época, posso falar até desses valores, posso falar, não posso falar, posso Não venha querendo Já se tá defender, não. Antes de a gente Nem perguntar. O PP nem perguntou, que Não, ele é quem que pergunta é aqui do você, preço. não joga pra mim, não. Enfim, naquela época, a gente teve os nossos 2 primeiros cavalos registrados, lembro como hoje, Gaiato e Granito GA. Naquela época, R$1.000 cada potro. E Mas aqui, que era um dinheiro, né? era um dinheiro, R$1.000 naquela época era de muito dinheiro. Enfim, e aí a gente começou a criar lá mesmo, e meu pai sempre aquela coisa, vou comprar um pedaço de terra em Cruzal, criar uns cavalinhos e tal. Nunca foi foco de criação de manga larga machador. Sempre para usufruir mesmo, como um prazer, uma distração e montar. Compramos esses 2 potros, a gente começou a domar em Cruz das Almas, meu pai comprou um pedaço de terra, aí veio, fez umas 2 baiazinhas, até chover, até 2 anos atrás ainda tinha as mesmas baias, 3 baias. E a Iris? Surgiu quando? É isso. A Aí IRGA. comprou esses 3 animais. Aí sabe como é? Cavalo é vício. Aí comprou esses 2 cavalos, cavalgada, pô, comprar umas eguinhas. Depois de muito tempo a gente rodou muita cavalgada, tinha antigamente circuito baiano de cavalgada. Então, onde tinha cavalgada, a gente tava. Posteriormente, ainda meu pai comprou outro cavalo, Faísca, GA, que até hoje está lá em casa. Aquele tordilhão das crinas bonitas. Inclusive, eu queria lhe parabenizar. Eu tava vendo seu Instagram e vi que você homenageou o seu Roque? O seu Roque. Seu Roque tem lá uma postagem, ele Isso. falando e agradecendo, ele montado em cima de um cavalo tordilho. O escravo bronze, que é a base bronze. de todos os Muito animais. bonito assim. isso, parabéns. Obrigado, velho. Aí pronto. Aí meu pai, vamos comprar umas eguinhas. A gente foi lá na época. Eu lembro como hoje, que ele trocou em um mamote e uma novilha essas 2 éguas. O que é um mamote? Mamote é um... Cara, não... Rapaz, eu posso perguntar, meu Eu amigo. viajo com esse cara. Vamos dizer, o mamote é pra você entender, entre o bezerro e um garrote já de grande porte. Pô, já. entre o bezerro e o garrote tem um mamote, tem um mamote, pô. Olha, Você não rapaz, não é possível, Davi. Isso ele não sabia, não, rapaz. Isso ele não sabia, não. Pelo amor de Deus, o cara não sabia o que é o mamote. Rapaz, eu não Pai, crio outro boi. dia na fazenda, a gente viajando, tinha um pé de manga que não tinha mais tamanho, ô Pepe. Tu sabe que pé é esse aqui? Deixa de Ficou mentira, olhando rapaz. assim. Deixa de mentira. Não sabe o que é um pé de manga, um cara, um Um elemento. pouco, porra, é essa, pô. Você tá me esculhambando. Não Agora foi eu não não, crio gado, eu vou saber o que é um mamote. Turma, quem é aí de casa, bota aí no chat quem é que sabia o que é um mamote. Você vai passar Rapaz. vergonha, viu? Todo mundo vai saber. Mas bora lá. Enfim, aí que teve essa ideia, vamos lá. Como eu falei, cavalo é vício. Comprei esses 2 cavalos e tal, comprar uma eguinha. Aí seu Miro, que era o pai de Roque, o Djalma ainda era vivo na época, super gente boa. Ele tinha uma égua lá que chamava Binimbau Qualindri. Qualindri não, Binimbau Paraty, Mito. Que é da antiga criação de Tiziano Leone, que já parou já faz muito tempo. Tinha aquela genética lá da Jupiabá Preguiça, a gente lá com herdade de Jupiá, enfim. Essa genética antiga que tinha herdade muito boa. E aí tinha essas 2 eguinhas lá. A Iris e a Hortência. Hortência. Uma tava com 1 ano e meio e outra com 2 anos. E só um parênteses, essas éguas, daqui a pouco todo mundo vai saber, mas elas viraram as principais Doadoras. doadoras do Aras Do 5F, né? As primeiras éguas, assim, foi tipo... Estão com que idade elas hoje? As éguas? Hoje ela já tá com Hortência, vai fazer 20 anos agora, final do ano. Tá fértil? Produzindo bem? Produz bem. Porque, assim, é uma égua que... Agora que eu tô fazendo embrião dela. Então, foi uma égua que sempre pariu. Então, pouca mexida. Então, quando você não mexe muito no sistema hormonal da égua, questão de hormônio, questão de mão, braço dentro de égua e tal. Então, você evita muitas coisas. Você torna a longevidade da reprodução da égua bem para frente. Entendi. Então, você consegue.
Diferentemente quando tá muito embrião, eu Isso. cometi algumas coisas, enfim. É verdade. Ô, turma, se vocês verem algum termo técnico muito específico, é porque o homem, além de criador, é médico veterinário de reprodução, pra quem não sabe. E você chamando ele de Joaquim, é Doutor Joaquim. Doutor Joaquim, desculpa, a intimidade é foda, velho. Doutor Joaquim, prossiga. Aí isso comprou essas 2 éguas, teve aquela outra que sempre negociava, antigamente era muito negócio, hoje não, hoje você tem um animal, eu vou vender, ou eu tenho o boi, eu vou vender e vou comprar. Antigamente tinha muito negociação. Ah, tem um bezerro, tem uma vaca, trocar por cavalo. E aí, por diante. Aí teve essa oportunidade. Meu pai trocou nesse mamote e em um bezerro muito bom. E aí trocou nessas 2 éguas. Mas sem pensar forma alguma de criação, de... E naquela época também a marcha picada ainda estava... Trocou pra produzir um Pra produzir, potrinho. até como animal de sela. Não era nem pra produzir, um animal de sela. Aí comprou. Aí então, aí trouxe pra cruzar, pra domar e tal. Aí essas éguas começou a dar bem, andar muito bem. Lembro até na época era Bujão. Bujão era o peão que era do Boa Terra. Aras do Boa Terra, que criava marcha picada antigamente. E naquela época ele já fazia um sucesso. E Hortência em si era uma égua muito boa, muito boa. Até Bujão queria fazer pista com ela na época. Só que aí a gente não tinha aquele foco total, e meu pai queria mesmo era produzir e tal, não tinha muito foco no negócio de pista. Mas eu acho que Hortência, naquela época, se a gente, vamos fazer pista, Se explorasse bastante, eu acho que ela daria resultado. ela daria resultado. Aí pronto, teve essa Hortência Íris, compramos, e aí foco na reprodução, assim, que aí foi aí que a gente conheceu o Aras Rio Mutum, que acho que é papo pra frente, que tinha um cavalo Togo Nossa Senhora das Graças. Foi aí que a gente cruzou esse cavalo e aí veio a produção delas Começou a dar duas. frutos. Foi, pronto. Princípio, né? E os cavalos de sela, sem muita criação ainda, os cavalos de cavalgada e as 2 éguas criando ali, mas sem muito fundamento de futuro. E quando foi que vocês entenderam que você tinha 2 máquinas, 2 éguas com potencial de reprodução? Quando foi que surgiu? Rapaz, nasceu um potro aqui, para tudo, as éguas são boas, vamos mudar aqui, vamos pensar. Teve isso? Ou foi acontecendo? Teve um potro que nasceu que provavelmente deve ter... Sim, na verdade, foi, eu acho que o estralado de entender, eu acho que foi totalmente ao contrário. Nós tínhamos 2 éguas de potencial na mão, só que não conseguimos extrair, tipo, às vezes não tem pra onde correr. Toda criação, todo criatório vai ter aquele momento seu de achar que vai ser bom, mas não vai ser bom. Sim. Um erro. Tipo, acerta uma coisa e erra em outra. Sim. Foi aí que meu pai comprou diária. Antigamente era muito leilão, era muito catálogo, chegava em casa, não sei se O vocês aí... CD, toda hora. Era o CD, chegava. Então era muito... Como a marcha picada estava em ascensão, era marcha batida. Marcha batida. Enfim, aí chegava muito leilão e meu pai... Eu não era tão inteirado no criatório, não era um criatório ainda, era mais pro meu pai. Sim. O negócio mesmo era... Naquele tempo era mais jogar bola. Sempre gostei do cavalo, mas... Era foco é querer ser jogador. Como todo menino. Jogador, cara. Sempre quis. E aí pronto, meu pai começou com o cruzamento. Meu pai comprou 2 cavalos na época. Na verdade, de um certo ar de marcha batida. E que eu não entendia muito, mas eu vi que não era tão legal. Sim. Não agradava muito. Não agradava muito, 2 cavalos. E aí começou, do Togo Nossa Senhora das Graças, que ele cruzou a primeira vez, aí veio cruzando esse cavalo que ele comprou. De lá pra cá, eu costumo brincar lá em casa que Íris e Hortência sujou o útero pra caramba. Sujou o útero. Eu falo, como é que podia ter aproveitado? Nasceu muito troço. Desses 2 cavalos, pariram 6 produtos. Agora 6 produtos muito ruins. É mesmo. Assim, ruim, não, ruim pra... Ruim, Não. ruim eu falo no contexto... Pra nossa função, eu falo nem como criação de pista, que não tinha pista, tipo de cela mesmo, você montar. Você Ó, fala, eu vou dar um para tudo aqui. É a primeira vez que vem no podcast Machador um criador que bate na mesa e fala: nasceu admite. produto muito ruim. Rapaz, aí eu vou tirar o chapéu pra você, mas depois, porque do fone tá atrapalhando. Enfim, tipo, nasci um atrás do outro, tipo, tinha Hortência e Íris. Depois que a gente comprou outras 2 éguas, então. Aí veio com esses cavalos, um atrás do outro. E como meu pai, naquela época, eu não tinha muita voz, ele batia o pé e eu tinha que ficar quieto. E foi. E tome ano após ano, cruzando, e nascendo. Meu pai sempre falava, vai virar na série, ele não virava e tal.
Tu quis me vender um cavalinho meio ruim dessa Não, safra aí. ali já era. Você montou. Ali já era mais picado, era bom de sela, pô. É, mas era um tchucu-tchucu. Ali era já era filho do cavalo jabu. Enfim, chegou uma época que eu cogitei, acho que foi no 6º produto, com íris. Nem com hortênsia, com íris. Eu falei, pô, pai, na minha cabeça, eu não tinha nem falado com ele. Eu falei, rapaz, vamos Tem que vender mudar. íris. Não, eu falei assim, vamos vender íris. Na minha cabeça, eu falei, vou vender A culpa é íris. da égua. A égua. A culpa é da égua. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu comecei a entrar, falei, pô, como é que eu vou vender minha égua se eu nem cruzei, vamos dizer, Não um testei cavalo outro com outro cavalo. com outro cavalo, num cavalo de qualidade e da mesma, entre aspas, marcha compatível, vamos dizer assim. Aí eu falei, não, tem coisa errada. Enfim, aí veio a criação, ele comprou outras éguas de marcha batida, de outro criatório, aí ficou meio embolado assim, o meio de campo. Aí começou a entender, eu falei, Aí, quando eu comecei mais a assumir, inteirar as coisas, aí meu pai falou assim... Eu falei, meu pai, nesses cavalos aí não vai não. Vamos vender. Esse próprio cavalo que cruzou as éguas, na época, assim, se achar uma pessoa para dar, dá. D. A gente deu. Deu o cavalo. E deu mesmo? Deu. Isso era cavalo- bom, viu? Não. Não, deu. Depois de ter cruzado 6 vezes cada égua, vamos se dizer. Mas, meu amigo, isso que você tava fez... retado com um cara assim, foi? Pra você dar o cavalo pro cara? Mas, ó, Pepe... Presente da dor. Presente de grego das ruas. Mas isso que ele fez, na verdade, ele, teoricamente, para muita pessoa, seria um prejuízo. Para ele foi um lucro, pô. Sim, sem Além dúvida. dele deixar de ter a despesa com aquele indivíduo, você deu um up na criação, que é o que você vai continuar contando. Nisso, nesse meio termo aí da criação, a gente sempre gostava de cavalgada e já tinha um criatório lá perto da gente, que é o Aras de Boa Terra, que entra nesse meio de campo também, da gente como criador. Eles criavam marcha picada e, poxa, onde os cara foi dono da Cabiúna, VB, que hoje é uma das doadoras grandes da raça aí. Eles são muito Sim. amigos de Casinho, que parou de criar aí, vendeu na época para Casinho. Aí teve o Hortelão do Rio Mutum, teve o Possível do Rio Mutum, todos esses bichos aí ganhou o brasileiro, ganhou o nacional. Teve o Quartel do Rio Mutum, campeão nacional em 2012, Cavalo Júnior, no mesmo ano do Radiante Fórum, se eu não me engano, foi campeão dos campeões. Todos Não me engano. bem destacados, né? Na Foi bem raça. destacado na raça, eles sempre criaram bem, mas teve um estopim na época que eles mudaram a marcha batida. Uhum. Não fica questão de escolha lá. E aí a gente sempre acompanhou. Cavalos bons e vindo ali, pô, tá ganhando o que é bom, vindo ali o que é marcha. Qual foi o primeiro cruzamento com essas éguas estourado? Qual foi o primeiro cavalo? Falou, o cavalo é esse pra gente usar agora, vamos testar. Foi o que hoje tá aí, despontando na raça, que eu sempre bati na tecla, o Batuque do Batucão. Kelner. Fritordilhos, marcha picada. Agora você chegou. E como é que o batuque do Kelner chegou pra você? Como foi assim? Por que o batuque? O Batuque foi, só para ter uma linha de raciocínio, o Boa Terra fazia muita pista na época. Então eu sempre estava ali. Você sempre Esse- viveu. Sempre vivi. Já que a gente tá falando do batuque do Kelner, falou em Kelner, vou mandar um abraço pra meu amigo Davizão. Um abraço, Davizão. Davi Kelner. DK Assessoria, DK Assessoria. Cavalo VIP, nosso parceiro lá de Um Pernambuco. abração. Ali é Tamo ponta junto. firme, gente boa demais. Então a gente sempre vivia aquilo. Então os meninos na época, Eric, Rony, Erma, James, sempre viveram muita pista. Ganharam muito na marcha picada e também na marcha batida. E aí eu sempre acompanhei. E teve uma época, acho que foi minha primeira nacional. Tipo, teve uma época que deu prêmio nacional, tanto pro colégio, na época colégio e faculdade. Mas pra passear, passeio. Na verdade, como estagiário. Já estava fazendo veterinária na época. Sim. Isso em 2015. Então lá eles estavam Massa. muito a fundo, já estava na marcha batida. Em 2015 isso. Então a gente estava saindo muita pista, acompanhava como estagiário, eu queria aprender. Eu pagava para aprender. Uhum. A gente não pode, quando a gente quer aprender, a gente não pode fazer corpo mole. Até se pagar, a gente paga para aprender. Não tem jeito. A gente tem que estar junto. Não tem que estar junto. Bacana, Perfeito. bacana. Aí fomos muita pista, ganhamos. Então, naquela época, o Boa Terra Marcha Batida estava com um time de pista fenômeno. Tava ganhando tudo. Na toa que foi nacional e ganhou muito. E aí fomos para Nacional. Fui como estagiário de Dr. Ramon. Um abraço para o Dr. Ramon, se estiver assistindo aí. Dr. Ramon, eu considero ele hoje como um dos veterinários, junto com demais outros que eu conheço, um fenômeno da raça, dessa parte da medicina Top. esportista.
né? Ele atende vários áreas aí, tanto marcha batida, marcha picada. E nessa época ele dava consultoria ao Boa Terra. Enfim, como chegou o Batuque? Já conhecia seu Valdec, lá do Alcançu. Bem distante, mas meu pai que conhecia ele, porque era da mesma região lá de Castro Alves e é tipo um primo distante dele lá. Sim. E aí, mas não muita coisa assim, com cavalo e tal, não tinha muita proximidade, mas já falava e tal. Acompanhei o Batuque, lembro que ele, antes da Nacional, ele tinha sido campeão dos campeões em Tapetinga, campeão dos campeões, não, se eu não me engano, teve outra exposição, Grande da Raça, e foi para Nacional. Mas não tinha aquele foco ali naquele cavalo. Meu negócio mesmo era foco, como eu estava na marcha batida, era foco todo marcha batida. Criava marcha picada, animal de sela, mas foco marcha batida ali, com os meninos ali. Sempre vidrado na marcha batida. E aí, quem montava na época o Batuque era o Delano, lá de Santo Antônio. Sim. E aí chegou o dia de Batuque entrar na pista. Nem acompanhava Batuque, nem nada. Simplesmente ali num corredor ali em volta da pista, tava vindo o seu Valdec, a filha dele, Janúbia, e Delano. Montado no cavalo. Não, tava vindo de pé. E Delano naquela época não montou no cavalo na Nacional, porque ele tava com o joelho operado. Quem montou foi o segundo peão. Se não me engano, na época foi Ricardinho. E aí desesperado, Joaquim, meu cavalo parece que não vai entrar mais pra marcha. Eu falei, foi com esse Valdec. Não, ele foi primeiro de morfologia ali, mas acho que ele tá ruim. Passou um dia inteiro em cima do caminhão quebrado. Não tá bem. Não tá bem. Eu não tô conseguindo ninguém. Aí eu falei, pô, seu cavalo foi primeiro de morfologia. Tem tudo pra ir bem na marcha. Não, peraí que ele vai dar um jeito. Aí na época, o Dr. Ramon, fenômeno. Ele não tinha aquela coisa, tipo, toda uma assessoria aqui, não. Se desse pra ele atender e resolver, se fosse amigo, ele ia atender. Ia. Cheguei lá embaixo, peraí que eu vou aqui e volto. Fui lá. Dr. Ramon tem um cavalo ali que tá com uma expectativa de subir a rampa lá da Bahia, não conheci do meio. E aí, o que é que pode se fazer? Ô filhinho, ele fala assim, né, o filhinho dos mineiros. Ô filhinho, tá muito ruim mesmo. Eu falei, ele tá meio ruim. E ele vai entrar daqui a 2 dias. Ele pode mandar descer. Naquela época, quando desceu, a quiropraxia estava indo em ascensão. Eu acho que na época só tinha a doutora Camila na época. Acupuntura, tudo. Na verdade, tudo de essencial para você fazer seu cavalo tá em alta performance para ir no Nacional, andar ali naquela gameleira ali, 2 horas de prova. Fez no cavalo. Simplesmente fez Tudo que tinha disponível tudo foi que tinha que utilizado. fazer. Aí eu falei, subi, falei assim, seu Valdec, pode mandar o cavalo para lá, que a gente vai dar jeito. Aí desceu o cavalo. E aí fez tudo no cavalo, tô lá, toma. Subiu, meu. Aí eu acompanhei, foi aí que já começou a interar, acompanhei lá com seu Então Começou você a ter criou uma relacionamento, relação com o cavalo. uma relação cavalo, uma relação maior. Tipo, poxa, deu cavalo e tal, aquela coisa. E aí fui, subi lá pra rampa, e aí era Ricardinho montado, o peão. Aí aquela coisa, se eu não me engano, o cavalo que foi campeão na época foi... eu vou lembrar daqui decorrente. Enfim, o cavalo foi campeão lá. E nisso ele passou entre os 7, vamos dizer, passou entre os 7. Falei, pô, passou entre os 7. Então vai ser bom aí, vai subir pelo menos na categoria e já tá Passou na cordinha. Garantido. brigando. E aí foi, naquela época foi, e ele foi segundo prêmio. O top, e aí subiu a rampa. Como foi primeiro de parada. Morfologia. Categoria. E aí, quarto andando, top, subiu a rampa. A gente foi reservado campo de categoria. Tipo, se eu surgisse ali na época, não tivesse já, acho que ele nem Batuque não ia ser nada com a faixa de expressão. E aí a gente subiu. Aí eu lembro como hoje. Ele, lá em cima do pódio, Joaquim, você tem uma cobertura do cavalo. Falei, pô, seu Valdec, obrigado. Caramba. Márcio ganhou de presente. Pô, hein, lá em pastor? cima, na hora da faixa, eu lembro que tava segurando, eu e o Cris segurando a bandeira da Bahia. E aí, você tem uma cobertura do cavalo. Falei, pô, obrigado, seu Valdec. E aí ficou aquela coisa. É nacional, acabou nacional, final de 2015. Aí eu fui lá, tipo, tá conhecer, ver a tropa. Foi na fazenda. Fui na fazenda dele, ele me convidou, eu vou lá, vamos. Quando eu cheguei lá, foi aí que eu deu aquele estralo. Eu falei, rapaz, Olha o cavalo aí pra minha égua. olha o cavalo aí. Não só pra minha época na época, mas como eu via ele como um futuro. Ali eu já estava mais inteirado na raça, não pela marcha batida, pelos conceitos que os meninos lá tinham. Então eu estava trazendo isso pra mim, pra minha criação, o 5F. Aí eu cheguei lá e eu vi seu Valdec tocou as éguas pra cima. Aí tinha, se não me engano, tinha uns 10, 15 putos no curral. E égua de tudo que é jeito. Égua de tudo que é genética. E marcha batida, picado, marcha de centro,
égua boa, égua ruim, não tem um besteira isso de falar, que todo criatório Tudo misturado. tem, vai ter. E quando eu cheguei no outro curral, tinha potrada e toda uniforme. Eu falei, rapaz, é fruto dele com essas éguas? Ele é. Eu falei, é. Na época não tinha nenhum montado ainda. Independente de qual era, ele dava o mesmo padrão. Padrão. E naquela época, até hoje até tá desmistificando isso, mas o preconceito do tordilho era em alta. Sim. Em alta. Ninguém queria. Em alta. E aí eu cheguei e falei, rapaz, é o cavalo do futuro. Enfim, aí levei a égua para cruzar lá, que naquela época não era muito veterinário, e levava a égua para cruzar na fazenda e tal. Aí levei uma égua, falei, vou ter que comprar outra. Cobertura. Foi cruzar. Foi. Foi natural. Foi natural. Levei lá pra minha égua e levei outra. Comprei outra cobertura. Que aí nessa E época... as duas foram foi a Íris foi, e a... E por incrível que pareça, não foi nem Íris nem Hortência. Hortência. Foram a Ametista e a Ariana. Outras eras do filho do mesmo cavalo, irmã de Íris de Hortência, que a gente tinha comprado, e enviou. Que, se eu não me engano, estava a prenha do cavalo que não prestava lá em casa. São 4 irmãs. 4 irmãs. As 4, filha do escravo bronze. Do escravo bronze. Praticamente com as mães as mesmas éguas, vamos se dizer. Mesmas éguas assim, não. Mesma genética ali, da binimbal ali. E eu não tinha levado nem Íris nem Hortência porque estavam prenha. Aí eu levei a Ametista e levei a Ariana, a castanha, que até hoje está lá em casa. Menos a Ametista que morreu, mas as outras éguas estão tudo lá em casa. E a produção? Aí produziu um potro. Nasceu um potro. Fenômeno. Só que esse potro, eu lembro na época que ele tomou um tombo na região dorsal, que não teve jeito de ficar bom. Aí, infelizmente, nasceu 2 machos. Eu falei, pô, como essa criação nasceu 2 machos? Já deu ruim. Enfim. Aí, na verdade, esses 2 produtos, um negócio, e teve o outro, também teve um problema. Foi aí que Íris e Hortência pariram. Eu falei, vou levar a Hortência e Íris. Levei pra lá, cruzou. E deu Java e deu Íris. E deu Jade. As 2 primeiras éguas. E foi a primeira barriga Foi a das duas primeira coisas? barriga. As 2 primeiras foram essas 2 éguas que As vocês 2 vão éguas. entender. Daqui a pouco Daqui a pouco vai entender. Mas antes eu tô curioso pra fazer uma pergunta. A gente falou aqui do início do Aras tudo, mas o porquê do 5F? Na verdade, o 5F, eu lembro quando a gente tinha os primeiros animais, a gente não tinha, a gente comprou em 2006 por ali. Só veio se associar em 2011. Então até era GA. E aí a gente, era tudo ainda naquela planilha, né, escrito para mandar pelo correio. Meu pai lá sentou e vamos se associar. Isso em 2011. Aí procurando um sufixo. Na verdade, era 5F porque ficou tão padrão, começou a me chamar de 5F, mas o Aras é Aras Fonseca, tá registrado Aras Fonseca. Mas 5F é o sufixo. Entendi. Aí, falei, pô, vamos fazer uma coisa, pai, F5, WA, Valdir, WF, Valdir Fonseca e tal. Falei, não, vamos botar 5F. Por que 5F? Porque é meu pai e 4 filhos. Meu pai tem um tio 5 Fonseca. Os 5Fs. E aí eu fiz o símbolo, ele fica mexendo naquele computadorzão que tinha aqui, parecia uma televisão, mexendo em PowerPoint. Falei, pô, vou fazer um símbolo aqui. Menino novo, com Menino tempo. novo, com tempo. Eu falei, vou fazer um símbolo aqui. Aí botei lá uma letra, que eu achei essa letra bonita, que até hoje nunca mudei. Achei a letra bonita. Aí peguei o símbolo do manga larga. Falei, rapaz, vou tirar esse M aqui. Vou botar aqui 5F. Aí joguei dentro do 5F, dentro do símbolo do manga larga, a ferradura, e botei a Aras Fonseca. Falei, pô, ficou top. Eu achei que ficou top. Aí fiz, aí ficou. Aí ficou, e até hoje tá o 5F. Massa. Agora, bebê, eu gostei dele ter contextualizado sobre um pouco da história, porque assim, hoje a gente sabe que o Batuque do Canyon, né, ele é um dos garanhões principais da raça, de propriedade do Aras Aquansul, e a gente sabe também que o Joaquim do Aras 5F tem uma grande importância aí no cenário do cavalo, principalmente na Bahia, por tudo que quem já conhece um pouco da história dele, ele representa e vem representando na produção desse cavalo. E quem não conhece vai ter a oportunidade de saber aqui um pouco mais agora. Mas para a gente entender que nada é por acaso. Tudo tem uma semente plantada lá no passado. Você está contando histórias aqui que já são de 8, 9 anos atrás. Você se envolveu no projeto do cavalo de uma forma aí, eu falo que é abençoada, porque você não tinha pretensão nenhuma disso. Então, uma dificuldade, uma dificuldade que teve ali e Deus colocou você no caminho. E aí você, através desse relacionamento, trouxe o Batuque para sua casa. E dos primeiros cruzamentos dele, nasceram essas 2 éguas. Eu já posso falar delas, Pepe? Ele falou também já, ele Só, soltou, ele já não, eu gosto de falar que é importante contextualizar, porque assim, nada é fácil. Vocês mesmos sabem, nada é fácil. Então, para chegar hoje nessas éguas e tal, e eu focar,
Eu tive que limpar, eu acho que é importante para todo criador, apesar que eu sou novo e meu pai também na raça, foi enxergar o que acertou, enxergar o que errou. Sem muito amor. Claro, tem que ter amor. Mas às vezes... Sem ego, né? Sem vaidade. E o principal não é só enxergar o erro, é enxergar o erro e ter coragem de mudar, né? De se desprender das regras, porque muita gente acha, não, essas regras são médias aqui, não dá. Mas o cara não vende, não se Não desfaz, vende. não renova a tropa, não melhora o plantel. Dá um não, cavalo como ele deu. dá um cavalo. Não tem só foi coragem. eu dei o pai, os produtos. Tipo, sai castrando tudo, sério, deu muito macho. Eu acho que nasceu uma fêmea só. Lá em casa, hoje, só pra entrar no contexto, hoje lá em casa só tem cinco éguas que parem. E essa estação que eu comecei a tirar embrião de íris de hortênsia. Pronto, peraí. Aí vamos lá, antes da gente entrar nos produtos, antes da gente falar das éguas de sucesso. Você tem 5 éguas hoje que são a base Desde do Aras. Desde a primeira égua. Desde 2011, digamos assim. Não, 2000 porque a hortência é de 2004, a gente comprou em 2006, vamos dizer. Pronto. Então, essas éguas, elas erraram, elas fizeram você enxergar o erro do cruzamento e em cima delas mesmo você acertou. Isso. E quando você acertou até hoje, elas são as mesmas. São as mesmas. A produção que tá aqui tá em cima delas. Você Isso. pode variar o cavalo para poder mudar, mas tá E em é cima muito delas. importante a gente comentar que ele enxergou o erro assim, ele ia trocar as éguas. Exato. Então ele falou, não, peraí, não vou trocar as éguas, vou fazer um teste com um novo cavalo aqui, vou melhorar o cavalo. E as éguas é forma para cavalo bom aí, ó. Exatamente. Ele tá escolhendo o cavalo errado, né? O erro era no cavalo, né? E na verdade, a gente tinha acertado de primeira, vamos dizer assim, que no começo, quando a gente cruzou o Togo, Nossa Senhora das Graças, que era Garanhão antigo do Arajamutum, que deu nabo 5F. Que até hoje, sabe aquele cavalo que você não vende, vai morrer lá? Sim. Até hoje tem um nabo, um cavalo raçudo, que hoje ninguém tem mais, filho de Hortência. Uhum. Que foi o primeiro. Deu certo. E teve íris que nasceu uma E fêmea. que ganhou muito peirão, né? Que na Ganhei época era peirão. muito forte isso na raça. Foi, porque como... Na época que não julgava a marcha picada ainda, né? E também eu não tinha muito foco em pista. Quando eu fui sair em pista com ele, já foi pegando predeira, cavalo sênior. Sim. Então, o cavalo já empistado e tal. Então, ele sempre brigou ali, primeiro prêmio, segundo prêmio. Mas um cavalo muito raçudo, de genética, que hoje ninguém tem. Joaquim, e assim, eu tô observando aqui que você, pessoal que tá em casa, para ouvir a história dele, é um exemplo de criação. Exato. Porque muita gente confunde aras com quantidade de tropa. Que vai comprando, começa a comprar 1, 2, 3. Quando vê, tem 30 éguas, 40 e não tem um padrão. E uma qualidade, Não né? tem uma qualidade. Ele não. A gente tá conversando aqui. Você tem 5 éguas em reprodução no Aras. Isso. Começou agora a aumentar a sua produção, porque você iniciou agora esse ano os embriões, a coleta. Então, das 5 éguas aí, creio que você tire algo em torno de 10 produtos. Pronto, essa estação mesmo que eu acabei agora foram 9. 9. Tá. Sendo que já é produto de... E outra, Então, isso é Pepe? um exemplo, pessoal. É o tema que a gente abordou hoje, que é como O sucesso numa tropa enxuta, sucesso né? de uma tropa enxuta. Como fazer Como sucesso. né? fazer sucesso. Então, tá, o caminho é esse aí, ó. É você ter uma tropa enxuta ou com quantidade, mas ter em casa qualidade. Você optou muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, de verdade, parabéns, né? Porque você tá na minha frente não, mas você é exemplo para muita gente que tá começando aí. Exatamente. Começa, pessoal, com quantidade. Quantidade não é o caminho é qualidade. O exemplo e o retorno tá nas pistas aí com a égua que a gente vai falar o nome daqui a pouco, com 2 éguas aí, que o bebê tá doido vai falar. E assim, você foi muito feliz na sua fala, porque agora, você feliz na fala e ele feliz na estratégia. Quando ele foi começar, que é agora que ele vai começar a ampliar a quantidade, que é fazendo os embriões, ele já vai ampliar no que ele já tem certeza que já deu certo. Não é você chegar e pipocar de embrião pra tudo que é lado, 20, 30 bichos, como você falou, 40 bichos, pra ver o que vai nascer. Na não. verdade, aí ele não tá aumentando a quantidade. Ele tá aumentando a produtividade. Exatamente, de uma qualidade que já tá... A qualidade já tá comprovada. O que você tá Exatamente. fazendo é produzindo mais. A né? gente... Aumentando a eficiência de produção. Isso não quer dizer que todos os animais que vão nascer vão ser campeões nacionais. Claro, claro. Não Porque tem cavalo fórmula. não tem essa matemática, mas ele tem uma segurança
de que vai ter qualidade Exatamente. dentro daquilo, que vão ser animais de macho picada, animais comerciais, animais dentro do padrão de criação E dele. outra, gente, tem que entender que cavalo não é linha de montagem. Exato. Vai nascer um dia bom e no outro ano pode dar erro. Mas você tem como diminuir os riscos, Só né? diminuiu isso, como você falou agora. E vale ressaltar, tipo, a Hortência e Iris as mesmas éguas. Por que as mesmas éguas? Porque elas me provaram que eu poderia continuar com elas. Se eu mudasse o cavalo, 1 ou 2 ou 3, eu vi que não ia produzir, infelizmente, elas elas iam iam ter embora. que ir embora. Porque eu segurei, Exatamente. porque eu vi, e outra pela consistência genética. As minhas éguas são filhas do mesmo cavalo. E porque, tipo, eu tenho 2 irmãs próprias, tenho Iris e agora recente, que tá recém-parida do Laguna. Batuque. Não, Iris, eu falo as mães. As mães. Iris As mães. e Jana, Terra Sim, Santa, sim. que a gente comprou agora. A gente ficava de olho onde é que estavam as irmãs dessas éguas. Mas por que eu comprei a Jana? Porque eu vi que isso parecia coisa de um andamento. Poderia ser irmã própria e ser ruim, eu não ia atrás. Mas eu vi que era parecido, eu trouxe de Você volta. comentou agora há pouco que o Aragiá não tem mais, né? Então essa Não, genética não. acabou. Não Já- tem como buscar mais Não, uma. Duas. acho que Só no 5F. a continuidade GA tá lá em casa. E aí, Chamou a Chamou pro responsabilidade. viu? peito, menino. Vem pra lojinha que quiser. Chama o garupa. Agora, entrando já nessa parte dos seus resultados, e aí até para contextualizar para quem tá em casa, entender por que a gente tá batendo tanto nessa tecla. E eu vou deixar você contar um pouco da história, que foram os primeiros resultados expressivos que você teve, que foi 2 nascimentos que tiveram na casa dele, que foi a Java 5F e a Jade 5F. A Jade 5F, eu acompanhei um pouco mais de perto, ela simplesmente foi reservada campeã nacional de marcha 2022. A Java, né? A Não, Jade, a Jade. ficando atrás apenas, acredito eu que hoje, de uma da maior égua de macho picada do Brasil, que é a Paquita Paquita. Canabrava do Gonçalo. Então ela caiu na categoria da Paquita, ela foi reservada para Paquita. E foi reservada também no CBM, correto? 2022. ela Sim. foi reservada de macho e campeã de categoria. Ela não foi Pronto. na categoria nacional porque ela só foi inscrita só pra marcha. Só pra marcha, porque Mas que é o título hoje É, que todo marcha mundo mulher, busca. né? Reservada campeã Filha da nacional de Hortência, marcha. né? Filha da Hortência GA. A Jade é filha da veio Iris. Ou da Iris. E a Jade foi pra nacional, ela só fez 2 pistas só. Antes de ir para nacional. E a gente foi pra nacional. Na verdade, hoje ela tem no currículo hoje só 4 pistas. É mesmo. A Jade só 4 pistas. Java é Hortência e Jade é Iris. E Jade é Exatamente. Iris. E aí ela foi pra nacional, naquela época ela foi classificada em Aracaju, essa exposição que teve poucos dias atrás aí, ano passado. Ano passado. Ela foi classificada aí. Só que ela tava muito fininha, ela tava doente, ela ficou doente. Animal muito ansioso, muito estressado, chega numa região diferente, então não Mas, dá man, tempo. com tudo isso, pra mim, ela atingiu. Ó, man. é porque ele fica chamando os outros de man. Aí quando eu converso com ele, já fala man. Então, pra mim, ela atingiu o ponto máximo, independente de tudo. Foi. Atingiu um ponto máximo porque entenda. Ficou claro pra todo mundo, isso não é demérito pra ninguém. A gente, cavalo, pista, marcha é comparativo. Hoje a égua da macho picada que tá mais embadalada e que todo mundo para olhar quando tá marchando se chama Paquita Paquita Canabrava do Gonçalo. Sua égua Dá entrou na gosto de categoria com ela. Pegou e a ficou, pedreira na raça, exato, pedreira da raça. Não, ficou atrás só dela, numa categoria de, sei lá, 20 éguas, um exemplo. Ficou atrás só dela, pra mim ela atingiu o ponto máximo, irmão, daquela nacional. Quando eu vi a categoria Paquita, eu falei, poxa. aí, Lascou. Pedreira. Eu falei assim, Pedreira. não, na minha mente logo, e acho que na mente de muitas pessoas que caíram na minha categoria, campeão tendona, vamos brigar pelo reservado. E agora a terceira pessoa deve falar assim, pô, cai na categoria. Paquita e Jade. Fora as Já outras, foi. né? Tô Tem morto. muitas éguas. Tem muitas éguas boas. Muitas éguas boas. Enfim, só dando uma contextualizada na. É isso que eu ia lhe questão falar. do- Contextualize da. Vamos começar da venda, porque a produção, a gente já sabe. Eu quero saber, essas éguas hoje, elas já não são mais 5F. Java é 50% Aras Luquezzi. Luquezzi. Jade é 100% Aras Sucupira. Isso. São 2 grandes aras hoje da macho picada. Como é 2 que aras foi essa referências. negociação? Tô curioso, tô doido pra perguntar como Aí, foi. eu falei a você que ele ia lhe apertar, aí é com ele. Acabei de receber uma mensagem aqui, perguntar. Sim, comece lá, vá. Na verdade, lá em casa, até o tempo de domar as éguas, a gente ainda só tinha as 3 baias. As 3 baias dos cavalos de sela de cavalgada.
Lá do início. Lá do início. Não tinha espaço pra embaiar a égua. Na verdade, especialmente as baias foram construídas para essas éguas. Porque, tipo assim, não que para ela. Tinha 3 éguas, tinha outra égua também junto. Que era Foi hora de outro virar a cavalo. chave. Foi hora de virar a chave. Falei, pô, como é que eu vou? Meu pai, não, começa embaixo. Não, a gente tem que domar, tem que estar em baia, tem que estar preso, tem que estar comendo bem. A gente tem que dar tudo para o animal, para ele dar o retorno. Claro. Na hora da doma. E aí foi o que a gente construía uma baia simples, acabou construindo um galpão. Enfim, construiu um galpão e essas éguas subiram. Aí começaram a doma, junto lá comigo e com uma pessoa lá que na região já fazia bicho de cavalgada, mas não é um peão famoso e nada. Foi todo um trabalho caseiro. Aí um peão lá na região que sempre mexeu em bicho de cavalgada, acho que mexia uns 20 bichos lá de cavalgada, acho que ele não tinha tempo. Sempre foi bom de dom, porque veio do quarto de milha. E aí eu falei, pô, a pessoa certa de eu mexer meus bichos lá, que é o Reinaldo. Acho que ninguém conhece como Reinaldo. Kiko Mãozinha. Kiko Mãozinha. Um abraço, meu amigo. Aí eu falei, irmão, vamos... Tem umas éguas lá, acho que de potencial. Na verdade, desde novinha, eu não esperava pista nada, mas eu sempre, desde novinha, eu falei, poxa, nasceu o que eu sempre queria nascer aqui em casa. Já, os vídeos de Jade e de Java. Falei, pô, boas éguas. E eu tenho uns videozinhos desde novinho, eu buchinando no cabelo. Falei, rapaz, velho, Brutal. essas éguas é boa. Eu tô conhecendo um pouco da raça, eu acho que vai dar alguma coisa. Rapidinho, e ela foi quando ela foi campeã, tanto do CBM, reservada no CBM e reservada no Nacional, foi com você ou já foi com o Sucupira? E já foi com Sucupira. Aí pronto, começamos a doma, tudo, e a Java foi mais velha, a gente saiu primeiro. E aquela história, Java era uma égua que era bem do... Vou falar termo... tipo, ela era bem do centrinho, publicado. E a Jade foi uma égua que era mais um pouco marcada no centro, para o picado ia demorar um pouco, vamos dizer assim. Construir, firmar aquela coisa. Então a gente saiu logo com a Java. A gente saiu e tal, a gente fomos para uma Copa de Marcha Forte, que era a Amargosa, fomos reservados lá. Pô, fiquei feliz pra caramba. Foi esse ano aí que teve a maioria... O boom não foi do Batuque, foi nessa mesma Copa que o Galileu do Alcançou foi campeão dos campeões, que você estava acompanhando também. Eu estava lá como assessor do Galileu. Filho do Batuque. Isso. Ganharam 5 filhos do Batuque. Eu tava não campeões. lá. Um reservado, outros campeões, negócio. E o Galileu foi campeão dos campeões. Aí voltamos para Java. Pronto. Aí Java teve, fomos para... Isso foi em setembro, a Copa de Marcha em Amargosa. E aí tinha o CBM no final do ano. E nisso a gente trabalhou na Jade. E aí teve um poeirão. Um poeirão final do ano. Eu tava nesse poeirão também, meu. Eu tava lhe acompanhando em tudo. Em Conceição do Almeida, o poeirão. Foi. Na verdade, foram 2 poeirões. Tipo, o Java já tava, vamos dizer, encaminhado em pista. E tinha a Jade que falou assim, vamos ir ali lapidando ela, vamos poeirão, vamos começar a se comportar. Que ela é uma égua, até hoje ela é uma égua muito ligada. Ativa. E levei primeiro para Castro Alves, no poeirão de Castro Alves. E lá na hora, teve uma situação que rolou que não poderia, tipo assim, como é que eu posso falar? Tinha uma regra e eu não estava contando com essa regra. E aí eu tive que, eu tenho agora... Conta aí o que foi, qual foi a regra. Fala logo, não fica nesse negócio de esconder, não. Fale logo. Aqui na mesa não tem segredo. O povo de casa quer saber. Isso aqui eu posso falar, que isso aí acho que não tem besteira, acho que todo mundo sabe. A gente sempre, a Jade, naquela época, ela estava ferrada, início de doma, ela estava ferrada, ferradura de ferro, de alumínio nas mãos, como todo bicho de centro. Sim. Eu me considero os melhores animais de marcha picada. Eu acho que todo mundo que conhece um pouco mais picada sabe que esses bichos equilibrados eu acho que é o diferencial. Sim, sim. É o que vira. Só que ainda não estava confirmado a marcha picada, que é a boa marcha, né? Sim. E aí... Chegou lá e poeirão pode tudo. Acho que até a ferradura trocada de um lado e de outro pode. E chegou nessa época, estava um juiz mesmo da associação. Falou, não pode tirar. Pronto, é só para deixar claro pro pessoal que na pista oficial não pode. Não pode. Esse tipo de ferrajamento. Ou é todo descalço ou é todo por um. Exatamente. Aí eu falei, falou que não podia tirar a ferradura da mão. Eu falei, poxa, velho, eu acho que ela vai dar uma centrada. E isso eu falo como é na entrada do mundo, que todo mundo sabe e esconde todo mundo. É o do game, game, é assim que funciona. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que mexer uns pauzinhos. Enfim, aí eu fiz um negócio lá que não deu muito certo. E que eu podia errar ali, não tinha nada. Foi pra arriscar. Você foi pro teste, arriscar, né? E aí, meu amigo, Deu já certo. adiantou uma volta, tá de boa, daqui a pouco... Centro. Não, centro não, pegou fogo.
Aí eu falei, Doidou. aí a irmãozinha falou assim, e aí, Betinho? Eu falei, não, deixa aí, Castelgano, não tem nada a perder. É bom que ela volta pra casa calma. Pode rodar aí, quero o pau. Aí eu lembro como hoje ela, no poeirão, ela foi sétimo. Por causa da loucura ali e tal, doida ali, boa. Beleza. Passou temperamento. Foi. Aí voltamos pra casa. Aí tinha o último poeirão do ano, Conceição do Almeida. Já estava já sendo preparada para o CBM e tal. E vamos focar em Íris. Em Íris não, em Jade. Jade. Aí fomos para o Almeida. E lá em casa sempre foi assim. Eu acho que, mas como qualquer criador, eu acho que tudo tem custo. E lá em casa, eu costumo falar que, pô, se eu não sair, para eu estiver brigando lá na cabeça, eu prefiro trabalhar meu cavalo em casa e tentar buscar, e se ele não tiver Potencial potencial para ir, eu não vou. Independente de poeirão ou pista grande. grande, pista oficial. E aí fomos com a Jade. Foi uma sexta-feira, tinha um poeirão. Poeirão foi domingo. Sexta-feira, aí eu lembro como hoje. Tava eu, Mãozinha com o Robó, que é peão lá do Fênix Sobrado, que tocou a Gitana, que hoje a Gitana tá aí badalada. Que fez a Gitana do Alcançu, né? Do Alcançu. Um abraço, Corroba. E aí então vamos lá em casa. Aí tocamos no negócio, falei, e aí vai levar poeirão? Não sei. Se eu chegar aí e ela quiser ir, a gente leva. Eu não falo que era a gente que queria levar. Ela que tinha que querer. Ela tinha que querer. Se eu montar, falar assim, pô, se eu montar, se ela tivesse dando montada, levar, porque não adianta eu chegar em casa e montar e ela não dá montada. Sim. E chegar lá para não dar montada, não é. Quando eu montei em Jade, ela já estava já firmando mesmo, picado mesmo. E a gente botou um freio. Como tá essa aqui, eu lembro como hoje. Água choca. Água choca. Sem mentira nenhuma. Não é questão porque eu vi aquela, não. Praticamente se não foi igual. Porque Pega a gente aqui. botou em Jade. A gente botou em Jade e foi uma dessa aí. Pra turma que pensa Não. que embocadura é o que resolve. A água choca aqui. Mas, botou. não é, não. Mas assim, tava tão confirmadinha. Bota aí, Pepe, pra ver se fica. Botar em tu? Vem. Ela tava tão confirmadinha que Mãozinha fez um trabalho brilhante com as éguas de doma e tudo. E a gente botou um freio, como é poeirão, podia. Vamos botar pra ver. Velho, a égua ficou Fenômeno. fenômeno. Eu tava de bermuda, tenho até o vídeo até hoje. Montei no Rodandel. Ela querendo, eu falei, rapaz. Eu falei, vou sair aqui na estrada. Deixa eu ver se ela tá boa mesmo, como tá aqui no Rodandel. Saí, fui embora. Fiz até um vídeo, tem um vídeo até hoje, esse vídeo. Em cima de bermuda e sandália. Ela acabando com tudo. Eu falei, ela tá querendo ir pro poeirão. É hoje. Vamos pro poeirão. Eu fiz um vídeo minutos antes dela entrar na prova do poeirão, Foi. que você tem até hoje lá, Tenho esse até vídeo. hoje. Brutal o vídeo com Mãozinha Foi. tocando ela do lado de fora. Aí fomos pra poeirão com Jade. E tudo, eu acho que, acho que no mundo hoje é tudo, eu acho que não é coincidência, é tudo... É Deus. É destino, é Deus mesmo. Deus vai fazendo. Chegou lá, quem tava julgando o poeirão foi Ítalo Bretas. Isso. Ítalo Bretas. E aí, junto com o Ítalo, quem tava lá, foi Robério, do Porteiro Azul. O que é que Robério tava fazendo lá no Almeida, marcha batida, Jogando poeirão mais jogando o poeirão picado. junto lá com o Ítalo. Tava acompanhando o Ítalo, certamente sim. ia dar alguma assessoria, alguma coisa. Aí tal, despredição ali, eu cuidando de Jade e tal, ele tá ainda fininha. Aí botou a cela fora, que até Garupa fez um vídeo. Falei, rapaz, tá bom, não mexe não. Tá bom, Deixa. tá bom aí, deixa quieto aí. Aí entrou em pista. Muita égua, naquela época tinha muita égua já pisteira de poeirão, Já, égua já rata. rodando. poeirão. Sendo que, nesse dia, ela não foi campeã. Ela foi reservada. Mas brilhou. Brilhou que, no comentário, quando o Ítalo montou, deu uma montadaça, eu pensei que não ia descer. Ela tava andando super bem, eu tava tranquilo com ela. Eu falei, pô, mano, tá fenômeno, independente de ganhar. Eu falava assim, independente de Se ganhar, apresentou bem. Fez se o papel apresentou dela. muito bem. Aí na hora, Ítalo deu uma montadaça. E aí na hora do comentário, ele deu a campeã, mas rasgou elogio. Faltava com detalhe e tal, iniciou nela. Rasgou elogio em Jade. Falou que a égua de levar pra casa, a égua da frente era muito boa, muito machadeira, mas mais confirmada. Então por isso que a égua hoje de reservada não foi campeã, por alguns detalhes e tal, força e tal, de alguns itens. E rasgou elogio, que a égua de eu levasse pra casa hoje era a égua de reservado. E ele, eu lembro como hoje que ele falou, tem muitos anos que eu montei numa égua de macho picado como essa. Foi reservada, mas tem muitos anos que eu montei. Eu acho que o detalhe é porque a égua da frente já era uma égua sênior, né? Era uma égua Já é uma égua muito... antiga e ela era égua juninha, né? E aí, Se apaixonou pela se égua. apaixonou. Velho, quando acabou a prova, eu tava feliz pra caramba, então, porque, tipo assim, Você tá falando aí, eu tô tentando imaginar o dia. A cena. Tô desenhando na minha cabeça, construindo aqui a imagem. eu tava Pois muito é, feliz porque, em pouco tempo,
eu consegui fazer, independente que for pista oficial, minhas 2 éguas subir, tirar foto, velho. Sim. Porque Participar ali já da premiação, já... é top demais ter pista, mas na sensação, você já teve, de estar ali na foto, velho, é inexplicável, velho. E aquilo não se paga, velho. Independente de um poeirão, qualquer coisa. Emocionante, né? É bacana emocionante. demais. Quando acabou a prova, eu tirei a foto, velho. Sem mentira nenhuma, foi umas 30 pessoas querendo montar na égua. Montou. Eu falei, agora pode montar, que agora que ela tá boa, tá com gás. E montou e outro. E gente querendo me pagar, eu falei, não, deixa quieto. Deixa. Quanto é? E um montou, outro, aí o Roberto montou. O Roberto montou. Gostou, falei, velho, pega seu número aí e tal. Beleza, foi. E aí, vou pra casa feliz, nem tava ligando de nada sobre a égua. Eu lembro como hoje, já final de ano, a Roberto me ligou, velho, e a égua e tal, teu cliente aí? Eu falei, velho, tá aqui, velho. Quer ver? Não, vou aí ver. Não falou nada. Daqui a pouco chega lá, ele e Flávio lá do Sucupira, eu falei, porra, desculpa. Ou não, eu falei, pô, velho. Naquela época os caras estavam já em ascensão pra caramba, ganhando e tal. Eu falei, crescendo, referência. Falei, pô, os caras aqui em casa, velho. Minha égua é boa. E naquele dia, quando os meninos foram lá em casa, a Jade, tipo, sabe aquele momento que tá se vendendo, ela quer ir embora? Uhum. Foi o dia. Tô no Rodandel lá, eu falei, eu tenho vídeo até hoje, rapaz, ela tá querendo ir embora, desgramada. Tá querendo ir embora. Vai me deixar. Ela andou pra caramba, falava, tipo assim, tudo é cliente, né? Quando a gente não tem muita intimidade. Quando tem intimidade, a gente fala, pô, é boa e tal, mas quando o cara quer, às vezes quer comprar, fica quieto. Tipo, os caras chegou mudo, saiu calado. Eu falei, não gostou? porra. Daqui a pouco, final de ano, já era... Passou os dias aí. Passou uma semana. Sim. E tal, os caras foram lá, em janeiro... Voltaram. Não voltaram, começaram a negociar, a gente começou a negociar. E aí começaram a chegar algumas informações, como eu traz muito dentro da raça, e chegaram algumas informações pra mim e tal, eu falei, ó, tô de olho nela. E aí gostaram muito da Jade. Falei, eu acho que a Jade vai ser a abertura, tipo, eu podia naquele momento vender 50%, né? Mas os caras veio pra cima, comprar 100% que... Não teve como. Eu não tive como. Sim, Pepe, tu tá demorando por quê? Tu tá doido pra perguntar, né? Tu fica me usando, velho. Eu pra entrar no espaço e perguntar aos outros. Vocês gostam quando eu pergunto, pessoal? Porque eu não tenho coragem, mas eu gosto de ouvir, pô. Se vocês querem que eu continue fazendo essas perguntas, botem aí nos comentários que eu pergunto. Quanto foi a essa, meu patrão? Quanto foi a Jade? Não, foi um preço que foi acessível pra gente dar continuidade. Quanto? Aí, enfim. Não vai responder, não. Pronto, eu vou lhe ajudar. Foi mais de 100 ou menos de 100? Acho que pro nível dela tinha que ser mais de 100. Mais de 200 ou menos de Não, 200? peraí. Foi entre 100 e 200. Aí, enfim, naquela época eu não tinha o WhatsApp de Flávio. E os caras tinham o WhatsApp de Flávio. Falou, olha, essa branquinha aí me enviaram o vídeo de cima, que tinha saído na estrada, de cima, na égua. E ela, de buiando. Falei, porra, gostou mesmo. Aí eu vi, colher algumas informações pra tentar achar o bom pra ficar bom pra todo mundo. Enfim. Aí compraram, fechou a égua. Eu falei, não, tipo, eu não tenho besteira de falar isso. Eles me ofereceram um valor que eu, tipo, recusei. Aí depois eu pensei assim, Porra, recusei esse dinheiro. eu tô maluco, velho. Dinheiro não houve desaforo, não. Porque a gente tá falando de uma criação que você veio fazendo muito com o pé no chão, né? Isso. Aí a gente falou sobre criação pequena e etc. Então tem certos valores que chega que a gente balança, né? Apesar de que o animal vale mais. E ele também, como você tem uma criação mais enxuta, às vezes você desfaz, se desprende e vende e acaba desfalcando o seu ar. Isso. Né? Faz falta. Exato, ao plantel, né? E quando você vendeu, quando o negócio saiu o negócio, para ela ser campeã, eles começaram a trabalhar, levou muito tempo? Na verdade, eles foram... Não. No mesmo ano, né? No mesmo ano. Foi 2022, né? Ela saiu de lá em fevereiro. Em fevereiro... Foi pro CBM em outubro? Não, fevereiro nacional. Em julho. Julho, nacional. Ela ganhou o primeiro nacional e depois o CBM no final do ano. Aí ela foi pra Expo Bahia, que eu digo que teve a Expo Bahia, a estreia dela, e já, deixa eu ver, não, minto, ela não foi pra Expo Bahia, não.
Quem foi pra Expo BR foi a Java. Foi a Java. Na verdade, não, isso foi verdade, não. Antes de vender a Java, antes de vender a Jade, a gente foi pro CBM com a Java. Porque foi final do ano. E a Jade a gente fechou mesmo foi em fevereiro do ano de 2022. E a Java a gente foi para 2021. Isso. Aí, cortando parando rápido, a gente foi com a Java pro CBM e tal. Fomos lá pelo Havana, a Havana gostou da Java. Arrendou Lá junto com o Galileu. Peraí. Acabou a Jade. Não, porque a Jade teve um intervalo aí. A Jade, mas já acabou. Já vendeu, você não quer dizer quanto é o preço. Já ganhou, já foi campeã nacional, já foi campeã brasileira. Dizer que foi 250 mil, então... Aí, pronto, acabou. Aí já entrou a Java. Vamos pra outra pra perguntar de novo. Entrou a Java. Daqui a pouco tu consegue. Aí a Java foi pro CBM arrendada. Isso. Pronto, Aras Havana, que era um dos principais competidores, pisteiros aí, né, do Brasil. Sim. Tipo, naquela época, tipo assim, eu sou muito pé no chão sobre o que eu tenho em casa e oportunidade. Eu costumo que eu não deixo a oportunidade passar. Sendo isso, não só foi eu não sou aquele cara que, tipo, porra, foi tudo através de mim, você fez tudo. Não. Eu perguntei às pessoas ajuda. Perguntei, tive ajuda, tipo, Sim. E aí, velho, vem da égua, pessoas mais experientes da raça. Você acha o quê? Não muitas pessoas, 2 pessoas. Eu sei. Que eu considero demais. Você se aconselhou, pediu conselho Pedi a alguns conselho. criadores mais experientes. Eu Pra aconselhei. ver qual era a Pessoas. ideia deles, hein? E aí tal, ele, você é maluco, pô, mandou bom, imagina ser sua égua e tal, aquela E coisa. eu acho que não é só pelo dinheiro. Tem a parte também de você disseminar seu nome, né? Exato. A égua tá na cabeceira brigando ali, então dissemina. Bota ali. Tu tá querendo quebrar o estúdio todo, velho. Eu quase quebro o microfone, velho. Pô, tem a modo, man. Ô, man. Na verdade, ele se emocionou com a venda da égua. E bateu. Aí ficou doido, falou de dinheiro. Aí a Java foi pro CBM arrendada. Isso foi arrendado. Eu falei, pô, velho, eu tive a oportunidade de um Aras de nome querer minha égua, pô. O cara me pagou um certo valor. Vai custar égua, sendo que vai ser preparada por nós. Tá ali. Como é que eu vou passar por cima de uma oportunidade dessa? Minha égua na cabeceira. Eu não vou aparecendo. eu não vou Meu gastar- nome na frente. Eu ali. não vou gastar nada, querendo ou não. Velho, lá eu mato um leão a cada dia lá em casa, velho. Eu faço praticamente tudo lá em casa. Às vezes... Até o facão cortar o capim. Às vezes os caras falam, a vida não tá só nas stories, velho. É muito além dos stories, atrás dos stories. Que não dá nem tempo de postar. Isso eu tenho que valorizar seu trabalho, que eu conheço, realmente você dá o sangue. Mas, só pra galera que não sabe o que é arrendado, turma, é quando o Aras está disputando o ranking, e aí tá precisando daquele bicho na categoria, mas não comporta mais em casa, a mão de obra já tem muito bicho, ele vai e consulta um Joaquim, tem uma égua de potencial, ele arrenda, paga um valor pra essa égua ir pra aquela competição no nome do Aras. Então, era 5F, mas tava em nome do Havana, né? Aras Havana. Aí pronto, ela foi. Eu falei, pô, não posso perder a oportunidade dessa. Pô, inscrição cara, tudo caro, exame, transporte, tudo. Eu falei, pô, oportunidade de ouro. Vamos os caras, a gente mesmo que vai apresentar e tal. Até então, o irmãozinho ia apresentar. E na morfologia, era eles que iam apresentar. Só que aí fomos pro VM com a Java. Tava ali, tal, quebrando a cabeça com ela, uma água quente e tal. A gente mexe aqui, mexe lá, vai. E aí chegou o dia da morfologia. Eu acho que aquele dia foi bastante emocionante para mim, aquele dia, porque eu estava passando por um período que eu estava com um trabalho intenso na reprodução. Então, era domingo a domingo. Tinha que fazer em casa com os animais e reprodução. Chegava em casa para ver, tá bom, saía rápido na reprodução. E aí eu desenvolvi uma hérnia, andava no Celtinha, desenvolvi uma hérnia. Meu joelho estourou jogando bola, então veio tudo de vez. Meu nervo ciático foi pro espaço. Falei, pô, o que é que tá acontecendo? Pô? Será que eu vou deixar de viver para viver pro cavalo, ter saúde? E naquele momento eu tava passando por isso e eu tava ali forte, agarrado. Sentindo dor, me movimentava para lá, me movimentava para cá. Mas não parou. E nervo ciático, eu acho que já sofreu, quem sabe, eu acho que é uma dor que não queira sentir na vida. E aí pronto. Sendo aí o dia da morfologia, Java caiu com 4 éguas do Havana. Aí eu falei, não era eu que ia apresentar. Aí chegou lá, na manhã, ficou certo de uma pessoa apresentar, tipo,
Aí, Xandão, Joaquim, velho, veio uma pessoa pra apresentar a Java porque caiu as éguas tudo, velho. Os meninos já vão apresentar. E aí? Aí eu falei assim, rapaz, entrei nessa égua aí eu todo dia dentro de casa, na baia, morfologia lá me acabando, paro todo dia essa égua. Você quer saber de uma? Eu mesmo vou. É eu mesmo que vou. E entrei, primeira apresentação que eu vi na vida foi CBM. Tipo, De morfologia. morfologia. Apresentava, bicho, empoeirão e tal, esticado assim. Mas a primeira vez, pô, no Campeonato Brasileiro, eu falei, Já Pô, estreou grande. Estreou já vou cair grandão. pra dentro. E aí, velho, eu acho que, sei lá, quando o cara é dono, quando ela tá ali, acho que cada detalhe Conhece vale. o jeitinho dela, né? Cada detalhe vale, velho. E aí eu fui com sangue no olho e eu vi ali, eu em cabo, eu achava que... Eu, no meu conceito, achava que ela era muito boa de morfologia. Era a primeira prova dela de morfologia, porque a Copa de Marcha de Amargosa era a Copa de Marcha. É só macho. Não tinha nem morfologia. E aí eu fui, falei, eu vou pra dentro aqui. Eu vi aquelas éguas do rastro muito, eu falei, rapaz. Mas eu vi em casa que ela era uma égua muito expressiva, passagem do Sulamo Garupa bom, espadoa boa, frente boa, quartela, todas as angulações que agradavam, sabe, no meu ver. Certo. Um passo muito bom, um passo relaxado, bem, a perna dentro da massa. Eu falei, rapaz. E eu treinava em casa, saía com ela no passo, não montado no outro cavalo, ia de pé, eu saía de pé, Sim. puxando ela. Eu falei, rapaz, eu vou apresentar. E aí? E aí fui. E o Aí resultado? começou a seletiva, foi 25 éguas. Aí começou a seletiva. Aí eu comecei a ficar na seletiva. Aí, vai. Quando eu vi, velho, já tava entre as 7. Eu falei, oxi. É aqui E pra quem mesmo. tá de fora, parece que é fácil separar um Véi. bicho ali na morfologia. É. A dificuldade Fácil, é grande. Não é fácil. Ainda numa pista que foi aquele ano de muita lama. Que foi o ano do Gaiato e da Paquita. Muita lama. E aí para em cima de um toco de terra e tal, e baixo. E eu fui. Não é plano. Não né? é Fica plano, não é de- plano. de E foi o nível grande. CBM da pandemia, foi o CBM que acho que CBM. mais teve inscrições de animais, pô. inscrição, Teve muito foi. muito cavalo mesmo. E aí naquela briga, e eu aí dentro dela. Aí tem uma foto hoje minha, que ela era meio ruim de dar orelha. E teve uma hora que eu lembro até hoje, que a Luísa estava olhando pra ela, e eu fiquei numa posição que minhas costas fui lá pra trás, velho. Coluna. A coluna, o nervo ciático, aquela hora ali, eu falei... Aí foi na hora que ela deu a orelha, eu falei, desgramada. Aí eu fiquei, velho. Na posição. Eu fiquei na posição, segurando ela, dando da orelha. E aí pronto, quando aí chamou, acho que foi o crucial, por isso que eu falo... Na hora. Foi na hora, por isso que eu acho que tudo detalhe, velho. Daqui a pouco chamou a 7ª, chamou a 6ª. Cada resultado que ia chamando, eu ia dando um pulo. 7, falei, ó, tô em 6ª. 5º, tô em 4º. Falei, quando eu vi, eu falei, oxê, tô entre as 3. Aí chamei o 3º, eu falei, puta que... Já foi. Eu falei, já foi, velho. 3º de morfologia, velho. Rapaz, quando eu saí com ela, eu saí com lágrima. Primeira pista aí, eu saí com ela, botei ali, falei, irmãozinho, ó. Agora é com você na marcha, viu? Bora subir aí, qualquer Faça coisa. a diferença. E aí, muita lama. Enfim, só pra ter o resumo, ela passou na seletiva, ela foi 5º, e aí subimos na categoria. Velho, subiu a primeira vez com uma cria na rampa, mesmo que seja na categoria, tá ali na foto, velho. Foi Emocionante, hein, velho? Foi emocionante, foi especial demais, velho. O Java foi muito Bacana essa especial. história, viu? Muito bom. Muito E especial. você vê que ele conta e vem lágrima no olho, porque emociona, emocionou pô. ali. E você vê o quanto ele é parte disso de verdade, né? Não é algo que o dinheiro, como você falou, o dinheiro paga. Ele participa disso. Do facão lá no capim, a reprodução que ele mesmo que faz. Você viu até no momento da corri pista. com aquela recepe, trouxe naquela ladeira correndo pra ele mostrar pra outra, tá Vi, vendo? pô. Das várias visitas que eu já fiz lá no 5F, Quero esse ver homem eu vai fazer pro isso. meio do pasto, pô. Quero ver eu fazer isso pra ele. Mas pra qualquer um, mas você mereceu correr Se atrás de você não gosta de mim, todo mundo sabe que tá em casa você cavalo. não Eu gosta me de mim. livre. Mas ele já correu várias vezes no pasto pra... Inclusive, pô, até pra gente sair um pouco aqui da parte de criação, das pistas, etc. O 5F, o objetivo, acho que me corrija se eu estiver errado, é fazer cavalo de qualidade. Isso. E aí um desses cavalos de qualidade, aconteceu um fato inusitado que há uns 3 meses atrás ele falou, tô com um cavalo bom pra vender. Eu falei, é mesmo, pai, ele é. Cadê? Mande foto, mande o vídeo, o material, mandou pra mim. Rapaz, mandou filho do Batuque e tal, uma das éguas aqui de casa, na Metiste 5F, etc. Conan 5F. Eu, beleza, amigo. Pô, vamos tentar vender? Vamos. Postei o cavalo pra vender num domingo. E aí, inúmeras consultas e passei a semana toda negociando o cavalo e não fechou o negócio. Aí eu falei, velho, vamos fazer o seguinte, final da semana, vamos dar um pulo lá. Ele tá onde? Tá em Conceição de Feira, tá com o Kaique. Foi. Vamos dar um pulo lá, que eu vou fazer um material novo
pra ver se a gente consegue mexer no cavalo pra vender, etc. Aí fui lá. Vi o cavalo, fiz material, tal, postou pra vender. Aí montei no cavalo. Eu montei no cavalo, velho. Eu saí, eu sumi. Demorei de voltar, demorou uns 20 minutos. Acho que ele ficou preocupado. Esse cavalo jogou garupa no chão. Jogou no chão, cara. Cavalo quente e tal, mas muito bom de sela, um cavalo de renda ali boa. Voltou, beleza. E aí, garupa, achei top, beleza, tal. Vamos mexer pra vender, vamos mexer. Já tinha negociado semana toda, assim, tinha mandado pra alguns clientes e tal. E aí os clientes não responderam a proposta que ele achava justa pro cavalo e tal. Beleza, entrei no carro, Joaquim, seu cavalo tá vendido. Aí ele olhou pra mim. Vendido como, man? Se eu não vi você pegando no celular depois daquelas propostas lá e tal, seu celular no bolso, o cavalo é meu, aperte minha mão. Aí quando eu falei assim, ele achou que era brincadeira. Falei, não é brincadeira não, o cavalo é meu. Eu me apaixonei pelo cavalo, aperte minha mão. Rapaz, quando eu apertei a mão desse homem, ele chorou. Eu falei, o gente aperta... Porra, velho, me explica por que você chorou. Não, pô, não foi que chorou, lá, assim, lá porque assim, porra, você tava ali pra vender o cavalo e você, tipo assim, porra... O cara gostou tanto que ele mesmo ficou com o cavalo. Porque assim, eu falo que o dinheiro não é tudo, mas paga as contas. Então a gente como criador, a gente não pode se apegar. A gente tem que saber o momento de vender certo animal e certos animais, certo? Porque a gente não pode trabalhar para construir. Às vezes... A gente cria por prazer, mas quando se pagam, pelo menos uma ração, um feno, pô, é massa, é top. Então eu falei, pô, velho, gostou do cavalo e tal, cria e tal, sendo que há uns tempos atrás ele foi lá em casa atrás de um cavalo pra comprar e dessa vez, pô, deu certo, ele gostou, pô, eu fiquei tipo... Ele ficou emocionado de verdade, pô, não. Ele tinha ido pra vender, gostou tanto pra que vender acabou o cavalo, eu comprando. falei, pô, velho, massa, velho, massa. Eu falei assim, assim, você viu que era tudo natural, não era nada forçado. A gente, às vezes a gente tá ali nos stories conversando, a gente quer forçado, mas tem certos momentos que é natural. muito natural. Exato, pô, E isso... o que flui é o natural. E isso, pô. E muita gente às vezes pensa, Pepe, que foi marketing, etc. Não, esse cavalo tá até hoje comigo lá. É o cavalo da minha cela, é o cavalo das cavalgadas. É um cavalo que tá vendendo cobertura para a região, porque o pessoal tem muita dificuldade, às vezes, de fazer inseminação, por custo, pessoas que têm uma condição menos favorável. Sim. E aí eu tô vendendo cobertura, monta natural desse cavalo. É um excelente cavalo. Mais acessível, né? Exato. Uma morfologia ímpar, é um cavalo lindo, um cavalo muito machador. E assim, aquilo pra mim marcou muito, porque como ele falou, a gente cria primeiro por amor, por paixão. Se pagar a conta, eu falo sempre, hoje eu brinco com ele, rapaz, pra tirar de mim, eu não digo nunca que eu não vendo cavalo, não, porque vender cavalo é o que paga minhas contas. Lógico. Então, se o cara chega numa proposta que você fala, pô, velho, balançou, o cavalo ele pode viajar, mas pra tirar de mim hoje um cavalo daquele, por tudo que ele significou, o cara tem que chegar realmente pra pagar um Tem preço. que balançar a proposta. Pra balançar, porque, velho, no dia que eu fui pra vender, Quer mil? Hã? Quer 1.000? Quantas de 1.000? Ele tá falando da cobertura, pô, a cobertura. A cobertura. Obrigado. Você é inteligente, tá vendo? Obrigado. Então eu fui pra vender. Ele é ladrão. Ele é ladrão, pô, ele é ladrão. Eu fui pra vender o cavalo, pô. Me apaixonei pela cela. Tinha muito tempo que eu não monto cavalo daquele grande, forte. Bom de cela. Me apaixonei, eu compro. O cara se emocionou na minha compra. Eu falei, velho. E outra, o detalhe. A gente comprou, fechou o negócio. A gente não discutiu de preço, não discutiu? Não. É meu cavalo, fechou. A gente tava lá em Conceição da Feira. A gente Depois só que foi veio falar lembrado de quando- preço quando chegou em Cruz das Almas. Eu falei, agora que deu ruim a zorra. Mas ficou, deu tudo certo, Ficou né? tudo certo, tudo tranquilo. Graças a Deus. E voltando a Java. Aí pronto, aí a Java, paramos ela aí, o foco da Jade. Aí teve a onda, vendemos a égua em fevereiro e pronto, aí foi pro Sucupira. Aí teve outra exposição, abril. Fizemos pouca exposição com essas éguas. Na verdade, Jade nenhuma, e Java a gente fez 3 exposições. Aí chegou na Expo Bahia, eu acho que estava o melhor momento dela. Gostei demais da Java na Expo Bahia e tal. Aí fomos para morfologia com ela. Expo Bahia forte, pré-nacional. E eu falei, TCBM, aquele negócio, no meio daquelas éguas tudo, quem apresentar é eu de novo. Graças a Deus, aí eu fui segundo de morfologia na Expo Bahia com Java. Eu falei, tá, Deu certo. deu certo, tá concretizando ali o que eu achei de morfologia, né? Podia eu achar que ela era muito boa e chegar no E não Expo, eu não tô, tenho que dar uma reciclagem para ver se é isso mesmo que eu tô conseguindo enxergar ou não. Enfim, deu certo. E aí na marcha,
Ela foi quarto. Naquele dia ela foi quarto, mas pegou uma categoria brutal, na mesma categoria que foi a estreia da Jade. Quarto não, ela foi quinto. Que, no meu ver, às vezes a gente como criador, tem certos momentos que a gente não concorda. Ali na hora, né? Sim. Enfim. O resultado você O não achou resultado tão justo. eu não achei tão justo. Mas por incrível que pareça, eu acho que se ela fosse campeã, eu acho que, não sei, o Lucchese não vinha atrás dela. Porque às vezes quando um bicho é campeão e tal, às vezes a pessoa que quer comprar o animal acha, pô, foi campeã, vai pedir um preço Então, alto e foi tal. na Expo Bahia, depois do resultado dela, que você... Depois do Aí resultado. veio a proposta. Na verdade, foi O Lucas chegou. na verdade, foi na hora, de noite. Eu tava sentado igual um... Pirado com o pirado resultado. com o resultado, sozinho. Sozinho mesmo. Eu falei, rapaz... Do nada, os peões do Lucas chegou do meu lado. Velho, aquela égua sua. Eu olhei assim, eu falei, oxe, que égua. Porque, pô, a minha não foi campeã reservada, nem primeiro prêmio. Por que tá vindo buscar? Não, eu pensei que se era eu mesmo que ele tava me perguntando. Aí eu falei, rapaz, aquela égua sua, já que o menino do bracinho tá montado. Aí eu falei, mãozinha. Eu falei, pô, você vende a égua? Aí eu olhei assim, velho, eu não tava com cabeça pra nada. Pra nada. Eu falei, vou falar de venda de égua. Negócio é água agora, eu O negócio pirado aqui. é pirado. Tipo, se eu fosse muito negociante, eu falava, oxe, na hora, vamos vender e tal. Mas eu tava ali tão negócio. Aí você respondeu... Aí eu falei assim, velho, aí eu acho que eu fui muito cauteloso ali no momento. Eu não falei que não vendia, eu falei, velho, e eu fui bem natural, eu falei, velho, eu tô aqui agora que eu não tô conseguindo nem raciocinar pelo resultado. Eu achei na minha visão que não foi justo, não tô falando do árbitro. Às vezes ele pode ter vindo uma coisa lá que eu não vi, às vezes a gente dá uma cegada, não tem pra onde correr. E aí eu não tô conseguindo raciocinar aqui e eu não tô à vontade pra falar se eu vendo ou não vendo. Eu não vou dizer que eu não vendo, mas também vou dizer que eu vendo. A gente pode ver amanhã, qualquer coisa, mas se você quiser olhar aí... Conversar em outro momento. olhar com mais calma. Beleza. Aí eu fui pra arquibancada lá. Aí já veio, não sei se foi o gerente na época, veio e me cutucou, velho, aquela égua sua. Eu falei, porra, os caras querem égua mesmo. Vou vender esse trem. É que égua mesmo. Mas ali no momento eu não... Não abriu. Não, também não. Eu tava muito pirado, velho. Enfim, tava muito pirado. E quando foi que a venda saiu? Aí no outro dia e tal, eu falei, não, vamos ver amanhã, tá? Fechou de ver no outro dia. Aí eu tava vendo, eu falei, poxa, eu tenho que mostrar a égua. Aí veio a égua. Por incrível que pareça, eu tava vindo com a égua, tinha dado um banho e tal, eu vim com aquela gramazinha ali, abaixo da arquibancada ali da Expo Bahia, ali descendo ali pra pista, tava ali segurando a grama, e eles estavam vindo. E, tipo assim, natural. E aí parei a égua na morfologia, eles viram, gostaram e tal. Aí eu falo, pô, mãozinha vai montar numa égua agora aí, de tarde a gente bota a cela. Aí botou a cela. Sendo que eu pedi um preço lá em cima. Pediu com pé de adeus. Porque você não queria vender, talvez. Sabe? Pra não vender. E aí, tipo, a mãozinha botou a cela e veio, e acho que já foi destino mesmo. E os meninos vieram, os peão, aí montou. Pô, ela andou bem melhor ainda do que no Na dia pista. anterior na pista. Falei, foi tipo a Jade, ela tá querendo ir embora também. Aí montou todo mundo. Montou o seu Júnior, montou o Júlio, montou o Nino, montou o Davi, Davi Kelner montou. E aí, pô, seu Júnior, um cara fenômeno, super educado, super prestativo. Eu falei, pô, velho, é aquilo ganha a pessoa também, sabe? Sim, Você sabe sim. que sua égua vai pra um Lugar bom. Um lugar parceiro, bom, um parceiro de verdade. Um lugar top. Porque assim, o dinheiro é bom, sempre vai ser, o dinheiro é bom, mas você pensa no animal também. Sim. Eu penso no animal também. Pra onde vai? Pra onde vai, se vai Vai dar ser o mesmo continuidade. tratamento? É, porque querendo ou não, tá levando o seu nome. Se o sócio é parceiro de verdade, ele vai causar problema. Tudo isso é analisado na negociação. Isso. Conta. E aí a gente fechou a égua de noite. Pô, top, no mesmo dia, no outro dia foi embora. Aí tiramos foto lá com ela e tal, e viu aquela lá e mulher assim, pô, mano, foi embora as duas. Mas assim, com um sentimento que eu tava no caminho certo, sabe? Produzir duas crias de um cavalo que era totalmente discriminado e fez por História merecer. na raça, História, vem fazendo história na raça. E aquilo, pô, me deixou muito feliz. E discriminado, diga de passagem, porque é da pelagem, né? Lá da pelagem. Porque é um preconceito muito grande na Mas raça. saiu a venda. E saiu a venda. Pelo mesmo preço da Jade. Rapaz, É verdade, você é tá verdade. se superando, não vem lá na forma de perguntar o preço. Quase você cai agora. Foi quase uma Você pergunta. é- Foi quase uma pergunta. Não, aí você vai dizer não. Foi portanto. Quase tu cai agora. Quase. Enfim, e aí... Mas elas- foi 50% das cotas, né? 50%. Eu falei, pô, Jade eu vendi toda e Java... Vou segurar um pouquinho também. Não, porque, pô, tipo assim, Tem base, um né? pensamento de criação também. Eu falei, pô, peraí, eu não posso
vender. Porque, querendo ou não, quando eu vendi a Jade, eu não vendi com cótula de Com coca reserva de ovo, reserva de ovo. E aí já falei, não, pô, eu quero produzir já. Usar também. Continuar de criação. Exato. Porque não adianta você Fez criar, fez vender certíssimo. o bom e, sim, Fica o Dissolve quê? o bom e não dá continuidade. não dá pra criação. continuidade, você consegue fazer uma história genética dentro do seu plantel, um F1, um F2, F3 Tem que e dar tal. continuidade. Fazer isso é uma criação em si. corretíssimo. E aí, pronto, aí foi embora. Incrível, velho. Java, eu sempre, as duas sempre fui fã das duas. E aí, 15 dias depois, a égua foi para Pernambuco. Pô, não deu tempo de se adaptar, não deu nada. Em 15 dias, os caras saíram com a égua, pô. A égua foi lá e... Estreou logo com eles. E aí, chegou lá em Campina Grande, se não me engano. Já ganhou lá em Campina Grande. Foi reservado demais pra uma égua lá top, que depois foi campeão nacional. E depois foi pra Gravatar, ganhou. E teve aquela live do Luquez e andou bem. Tipo, não deu tempo de nada e a égua tava ali guerreiro. Evoluindo sempre, né? Rapaz, mas o que é bom, bicho. É bom, não tem jeito. Vai bem Agora, isso. ele falou uma coisa importante agora que é sobre gestão de criação. E aí, a gente sabe que, pelo contexto que a gente colocou aqui, você utiliza o batuque em cima dessas 5 éguas que você tem lá hoje. E hoje você já tem um volume de animais do batuque do Kelvin na produção, na criação dentro de casa. E a pergunta que não quer calar é: o que é que vem em cima desses produtos do batuque do Kelvin? O que é que você vai usar Qual é o nessas fêmeas? planejamento? Qual o planejamento próximo garanhão que você vai usar? Tem outra pergunta Já também para eu lhe apertar, mas vamos falar de criação primeiro. Só para pegar um fio da meada sobre a parte da criação, então, quando produziu a Java e a Jade, que foram os primeiros produtos, sendo que tinha produzido com a Ametista e com a Ariana, macho, teve que sacrificar e tal, pela questão, teve que fazer outra pela questão que não tinha jeito, e o outro lesionou. Então, querendo ou não, entre aspas, os primeiros foi Jade e Java. Não teve pra onde correr. E aí nasceram muito boas. Eu falei, poxa, vou repetir. Isso aí é natural. Tem que repetir. Compreensão bom, natural, deu vai bom. mexer. Aí, Hortência deu um macho e Iris deu outra fêmea. Eu falei, pô, top, nasceu outros bons de boa. Isso sim, as éguas saíram em pista ainda. Eu repeti, sem sair. Falei, pô, gostei da potrada, vou repetir. E aí fiquei repetindo. E hoje temos de Jade, de Iris e de Hortência, 4 irmãos próprios. E de Iris, 4 também irmãos próprios. 8 produtos do batuque Oito com essas produtos. 2 éguas. E aí a gente vai pro lado da criação, ao lado da reprodução. Lá em casa, a gente sabe hoje, eu tô os dois lados, como veterinário e como criador. Custo de embrião é alto, não sabe? Claro, se paga. Quando você vê que produção, você acerta ali, se paga, acho que é o mínimo. É o mínimo. Mas como é pequeno para produzir ali, não era o ideal ainda. E foi um ensinamento que eu vim do Boa Terra, isso também. Do Boa Terra. A parte de criação, criar pouco e criar qualidade, veio do Boa Terra também, Sim. sabe? Isso você tem que imaginar tudo decorrente disso, de criar pouco e criar qualidade, e você também ter a sua terra, sua propriedade. Pô, qual é o tamanho da sua propriedade? Você vai criar um gado, você não tem lugar para alugar pasto, tal, você não tem uma criação, você não tem uma alimentação adequada. Então você tem que criar decorrente do que você tem ali. Então você tem que saber jogar o jogo ali na hora. Então eu trouxe muito isso do Boa Terra. Criar pouco, criar com qualidade e enxergar um animal que vai dar certo. E outra, para uma égua se tornar doadora, isso é um conceito para mim, eu acho de muitos criadores que eu tenho referência na raça. Mande. Para ela se tornar uma doadora, ela tem que provar, meu amigo. Eu, assim, lá em casa, ela tem que provar. Não adianta nascer, peraí, não provou. Vai fazendo barriga. Vou fazendo barriga. Perfeito. Foi muito pertinente. Para isso ser aqui. doadora, Eu concordo também. isso foi um ensinamento, porque assim, Tem que valer a pena. tem que valer a pena. O custo. Eu acho que você tentando fazer uma coisa que você está apostando ali, que você está no direcionamento, que você acha que está certo, você tem grandes riscos. Imagine você fazer embrião. aleatório, produzir em larga escala e tal, para ver o que vai dar depois. Não é assim. Então, hoje, Iris e Hortência, de 2017, hoje estamos em 2023, essa é a estação que elas viraram doadora. Independente de quem ganhou em pista. Independente. Porque você avaliou
Você viu que com as mesmas éguas teve um padrão de qualidade. Eu falei, Exatamente. eu tive que esperar parir 4 vezes do mesmo cavalo, independente de ganhar ou não, para eu ver, poxa, eu posso fazer, elas vão virar doadora. Vale a pena. Vale a pena. Bora aumentar a produtividade dele. Vamos aumentar. Então, esse ano que eu tô lá trabalhando para tirar embrião. Por quê? Nasceu as éguas, Íris nasceu 3 fêmeas e um macho, e Hortência pariu 2 fêmeas e um macho. A segunda eu botei o elfo, que era um sonho, tipo, acho que sonho de qualquer criador é ter um produto do elfo em casa. Eu lá em casa, um criador, queria ter um produto. E aí eu coloquei em Hortência. E graças a Deus nasceu uma fêmea lá, até recém a partir agora tá lá. Castanha, brutal. Você não vê nada não. Qual é vai o lá. nome? Eu já vi sim a castanha. É, mas é apartada agora. Vi no pasto. O nome é Navalha 5F. Bacana. Eu acho assim que um dos grandes segredos da sua criação, pelo que eu analisei assim com base aqui na nossa conversa, na sua história, é que você é muito pé no chão. Sim. Você não se empolga com facilidade. Então, talvez o não se empolgar é o segredo do seu resultado, né? Se você se empolgasse logo no início ali, ia soltar tubos de dinheiro e talvez não chegasse no objetivo que é hoje. Não atingisse, não desse tempo. Antes você podia até sair da raça. Sim. Porque ia gastar demais, não ia ter tanta assertividade e você ia acabar saindo. Perdendo o gosto, né? Ou perdendo o gosto, ou diminuindo a criação. Então você esperou o tempo certinho e entrou exatamente na hora que a onda estava vindo. Então, Isso. muito, muito bacana. Parabéns por isso aí. Valeu, Eu acho obrigado. que isso é exemplo. Eu volto a dizer, exemplo para outros criadores, exemplo para quem está começando. Pé no chão, gente. Tá criando cavalo? Pé no chão. Vamos pensar, vamos planejar, vamos direcionar, como o Pepe falou aí, ó. A pergunta de Pepe já foi massa, porque tava aqui também para perguntar. Qual o próximo passo? O batuque deu certo com suas éguas. E agora? Qual é o próximo passo? Vai usar o que em cima Tem do que ter batuque? planejamento, porque a onda veio e vai passar. Se você não continuar surfando ali, seu momento vai baixar. Então, Isso. é isso aí. Tem que ter, quem tem áreas tem que ter planejamento. Achei bacana. 1h20, 1h15 mais ou menos de podcast. Passamos de 1 hora. Você filosofou, agora eu me emocionei. Você tem mais alguma pergunta, Pepe? Eu tenho mais Tem. uma para encerrar, porque eu gostaria muito de fazer essa pergunta, mas vou deixar para o final. Eu acho que essa pergunta você vai fechar com chave de ouro. Vou deixar para o finalzinho. Pronto. Você tem essa pergunta. Eu tenho aqui, eu já fiz que ele não respondeu. E tenho mais uma também. Qual foi que eu não respondi? Qual o próximo garanhão? Qual o próximo garanhão? Quem é que você vai usar nas fêmeas do batuque do Kelner? Rapaz... Nome, qual cavalo? Nome... Não venha com esse negócio aqui, vou puxar o fio da meada. Não, questão de nome na verdade, é quando a galera me pergunta, Joaquim, você usa quem além do batuque? Velho, tem muitos garanhões na raça. Mas você já escolheu algum? Já tem algum pensado já? Não, eu tô fazendo um trabalho lá de base lá, tipo assim. E teve a questão também de parcerias que eu trouxe pra cá, pra dentro de casa, pra fazer. Eu acho que não vai alongar demais. Que eu A trouxe Java tá coletando? A Java tá fazendo embrião. De quem? Hoje eu já tenho um embrião lá com o Iraque lá em casa. Vai sair o nome. Saiu, tá vendo? Iraque Pontal. Consegui, tá vendo? Iraque Pontal. Ela teve com o Iraque lá, porque tá lá, seu Júnior hoje é dono lá, e é um cavalo que meu pai gosta muito, sempre gostou e tal. E eu fiz lá em casa, não só porque ele gostou, não vou usar assim de qualquer jeito, meu pai gostou. Tem que ter uma coisa. E hoje eu uso lá também, o Marco lá em casa usa. Marco da Santa Marco da Cristina. Marco Santa Cristina. Excelentíssimo cavalo. Mas Muito bom cavalo. não por qualquer... vou usar o Marco. Não foi por isso. Foi alguns pontos lá em casa. Por quê? Critérios. Alguns critérios. Deu certo em outras criações que era tudo que eu tava fazendo lá em casa também, tipo, vamos lá, o Galileu do Alcançu, que a gente foi campeão dos campeões, para mim é um excelentíssimo cavalo, que enfim, com decorrente aí, não teve uma carreira de pista por falta de outras coisas, hoje ele tá parado, certo? Mas para mim um grande cavalo da raça, ele foi campeão dos campeões em Amargosa, com vários cavalos cotadíssimos, que hoje são campeões nacionais aí, naquela categoria de campeões dos campeões, e ele é filho de uma égua que é filha do Marco da Santa Cristina, certo? Então, antes de ter até antes de ter o Galileu,
foi o nascimento desses animais. Eu falei, pô, quem usou lá que deu certo? Os animais que deu certo, que eu achei que deu potencial a mais no Alconsul. Eu vou ver o Marco. E aí, não só por isso, um grande cavalo, muito raçudo, muito expressivo. Machador. Docilidade demais. Foi uma coisa que eu peguei muito dele, foi a docilidade do Marco que passa Isso é pelos animais. importantíssimo. Tem que pensar nisso. O Marco é o pai da senhorita HD, É né? o Que é pai da campeão senhorita nacional. HD. Isso, então, como você tem um sangue, a linha ali do elfo, de um animal muito temperamento, você tem que trazer um animal com a escolha para você também não passar, não pegar fogo dentro da sua tropa. Sim, dizer assim. acalmar, equilibrar ali, né? Acalmar. Então o animal é muito machador, então eu trouxe para tentar tirar uma base numas fêmeas, certo? Top. Ó, Aí trouxe Faça ele. sua pergunta. ele já usou, já soltou aqui Marco, Iraque. Aí agora eu vou falar, eu já vi lá, tem fêmea do poeta lá, Tem, fêmea do poeta. do poeta do Porto Azul. Agora, hoje, Joaquim tem lá 8 fêmeas do Batuque do Kellner. Você vai escolher 2 garanhões da raça pra usar nessas fêmeas. Você escolhe quem? Nome. Apertou, Nome. viu? É nome, 2. Velho, sério mesmo, não é querendo fugir da pergunta, mas eu tô ainda, tipo assim, em dúvida, tô ainda tentando trabalhar, porque assim, Estudando. o foco ainda é fazer filha do Batuque. Isso é bacana. Você tá, Fazer você filho tá do fazendo Batuque. seu planejamento, pensando, com Eu calma. tô na maré do Batuque ali, tô fazendo filho do Batuque, tentando fazer o máximo, porque lá em casa deu certo, e tá dando certo Que com esses puder produtos. fazer, vai fazer, né? E aí eu tô fazendo. Tipo, hoje lá em casa, pra eu tirar a íris do Batuque, Não vai. não vai. Eu acho que não bota outro cavalo. Porque, Eu não botaria. independente do que não saiu em pista ainda, deu 4 produtos, porque, no meu ver, top demais. Eu acho top os produtos dela. Que até agora, recentemente, Não, eu acho que não. vendi uma. Eita, outra pergunta chegou. Antes de eu perguntar. Uma irmã própria de Iris, que eu acho de grande potencial. Irmã própria da Jade. Da Jade. Filha da Iris. Filha da Iris. Que Qual é o nome dela? Laguna 5F. Isso. Aí ganha a baiazinha lá. O famoso baio mesmo, né? O baio canela preta, listra zebrada. Isso. É o famoso baio. Aquela linha do Aquela doce linha do lombo. E a Lomba. Laguna você também vendeu 50%. Vendi Foi por 50%, 3.000. isso pro Transmista. Adriel lá, super parceiro, já conheço já faz um tempo e tal. Metodologia lá, de criação, de doma, questão de alimentação, tudo adequado. Então, parceiro, um cara também que já tinha perguntado dela e tal. Eu falei, não. E era um momento, eu falei, não. Mais um projeto de sucesso. Projeto, sabe? E com fé em Deus vai dar certo e foi Massa. pra lá. Então, aí você vê 2 produtos da mesma época com um cavalo que deu certo, até para certa venda também deu certo, foi bom pro Aras, para você tentar estruturar, você fazer mais embriões, fazer embriões. Então, é isso que começa você fazer embriões de um animal, de uma doadora. Você tem que analisar tudo, não basta fazer. Claro, fala assim, pô, Joaquim, só vai fazer assim embrião? Não, tem a outra parte, tanto em qualquer raça. Tem animais que são matrizes, tá ali para você fazer filho. E claro, tem as éguas que estão ali rodando em pista. Você não vai empregar uma égua que você está rodando em pista. Que tá ali ganhando. Claro, São as tem que fazer exceções. embrião. Tem as exceções, você tem que fazer embrião da sua égua e tal. Claro, tem que fazer embrião. Mas fazer 1, 2 Então, testes isso, antes tem que de fazer. começar em larga escala. Isso. Produzir, né? E aí você me perguntou quais os outros cavalos lá que eu vou usar lá em casa. Eu tô ainda em busca. É muito difícil, porque você vê assim, poxa, tem muito cavalo na raça. Mas eu fico muito analisando muito, eu fico vendo muitos filhos. Muita opção, né? Muita opção, eu fico analisando os filhos, eu fico analisando ali o que é que Produção. pode agregar, com que éguas. Porra, esse bicho aqui cruzou com qual égua? Eu não tô olhando ali, eu vou lá, vejo quem é a mãe, quem é descendente, quem vem ali, o que é que vai dar certo. Então eu tô ali na linha, buscando, O homem sabe? dá tiro certo, viu, Pepe? Então eu Ele tô... dá tiro certo. Planejado é ele. O quê? Agora, a Laguna foi o mesmo preço da outra, né? Deu certo não, Pepe. Tentei, mas deu certo não. Ruim de preço é ele. Aí pronto, aí tô tentando lá em busca, mas assim, o foco ainda hoje é batuque. Aí você falou, aí eu já fiz ao contrário o planejamento. Os outros cavalos nasceu algumas fêmeas, como você falou ali, você viu lá em casa, a labareda, filha do poeta, já é para o batuque. Então, tipo, é um 5F Você de tá fazendo forma pro Batuque. É tipo uma renovação com É o outro batuque, cavalo, é o batuque, é o batuque de novo, viu? com outro cavalo. Tipo, quero fazer as duas linhas. Eu fazer algumas fêmeas 5F com outros cavalos para usar o batuque e tô ali buscando um cavalo para usar em cima das fêmeas do batuque, certo? E tentando também fazer lá em casa, que é muito difícil, eu acho que em qualquer criação, ainda mais de uma criação de um Aras pequeno, vamos dizer assim, de
de estrutura de tudo lá em casa, sabe? Você fazer um garanhão. É o muito- sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. É muito difícil do seu sufixo. E hoje eu reservei um A. Tá lá. Ele tem que virar de qualquer jeito. Malibu 5F. Eita, rapaz, eu sou apaixonado largou o nesse nome já. puto. Eu largo logo. Ele é difícil de falar, eu falo logo. Então essas éguas que estão vindo aí de uns cavalos que eu cruzei, sem ser o batuque lá em casa, pra, claro, foco batuque, mas também pra vir um Malibu, pra eu fazer um F1 lá em casa, fechar um 5F e aí continuar a criação. Então Malibu hoje, aí que entra a área do Rio Mutum, Aras Rio Mutum, O 5F quer fazer o F1. entra lá que foi a parceria que eu fiz lá. Alcançou 5F e Aras Rio Mutum. Tu. Entendeu? Eu fiz lá um projeto. Tipo, de novo, eu acho que a gente tem que ver o que você tem em volta, tentar extrair o máximo que você tem em volta, pra depois você sair. Claro, você tem que sair pra buscar outra genética lá fora. Pô, mas espera aí. O que é que tem perto aqui que tem agrega? perto? O que é que tem que agradar? O que é criação aqui perto? O que é que vai diminuir custo? Certo? E que vai ser assertivo. O que é que vai ter uma porcentagem de acerto maior pela consistência genética de certas éguas de um trabalho de criação que vem de anos, que não é do dia para O noite. melhor resultado Porque, com baixo custo. exatamente. Porque o Rio Mutum é uma das bases genéticas mais picadas Muita na gente. Bahia. Isso, e no começo da mais picada, é referência demais. Tem suas éguas aí que fez referência. Não, esse seu pensamento tá certíssimo. Utilizar todas as fontes disponíveis perto de você primeiro. Perto. Quando se esgotarem, Você busca Então, fora. Eu acho que o raio lá em casa dessas duas fazendas é pequeno. Ali em Muritiba, outro em Castro Alves, eu tô ali em Cruz das Almas. próximo. Tá no meio. Então eu falei, peraí. Sendo que eu fui lá na época fazer criação, que aí veio o Rio Mutum. O Rio Mutum foi lá atrás e voltou cá na frente. Então eu tinha do Rio Mutum o primeiro produto da Hortência, que é o Nabo 5F, filho do Toco Nossa Senhora das Graças. Sim. Certo? Que era o garanhão do Rio Mutum. E era o garanhão do Rio Mutum. Então é um trabalho de anos basilar. Eu falei, não, peraí. Seu Edgar, que resenho, eu acho que todo dia eu resenho com ele. A gente fala de cavalo pra caramba. Praticamente chego em casa da reprodução e tal, fico 1 hora e meia de relógio, 2 horas de relógio com ele conversando. De tudo, criação e tal. E aí eu fui lá pra fazer com o Nabo. Falei, pô, eu vou usar o cavalo que foi dele, Na tropa dele. na tropa dele, numas éguas lá, que ele usou outro cavalo, que é o Mágico da Moldura, que é lá do Herdade Poker. Ele tem esse sangue de linha, essa linha lá de criação. Do Herdade Poker, o Mágico da Moldura, e o Togo fez. Filha do Togo em cima do Mágico e Mágico filha do Togo. Enfim. E pronto. Aí eu pensei assim, não, peraí. O cavalo que tá em ascensão, que eu acredito que ninguém tá acreditando aí, é o Batuque. Falei, peraí, Nabo. Segura a Tu onda. tá aqui em casa. Eu falei, seu Edgar, tem um Batuque ali. Tá em ascensão os bichos aí você acha o quê? E as éguas têm muita consistência genética. Eu falei, e isso avaliando no que eu usei, muita amizade que meu pai tem com ele, e eu tenho também amizade mesmo, e vi os garanhões que ele usou lá que ele usou na casa dele, sendo de alta genética. Ele sempre foi um cara que não usou garanhões de nome, cobertura cara, De moda. mas nunca fugiu da genética, A essência da da raça. essência da raça, da criação. Então eu falei, ele fez esse trabalho de anos com consistência genética. Eu falei, peraí, pô. Aí ele usou uns cavalos lá. Eu falei, pô, como esses cavalos? Que no meu ver, não era aquele, vamos dizer, fenômenos assim. Vamos dizer, fenômenos como na pista, assim, mais forte. Eu falei, imagina com o Batuque. O que eu vi ele produzir ali. Eu falei, rapaz, acho que não tem muito o que dar erro, não. Vamos fazer? Vamos. Chamei lá a Janúbia pra gente conversar, fazer uma parceria. E fez. Fizemos, da primeira remessa, fizemos 18 produtos. Dividiu lá e tal. E graças a Deus, nasceu lá em Casa Boa, nasceu na casa de seu Edgar ruim, na casa não. Nasceu, velho, a porcentagem De acerto. acima da média, né? acima da média. Então foi, tipo, bem certeiro que eu falei, pô, vai ser muito difícil. E concretizou. Independente, não só em pista, são novos. Eu acho que o mais velho é o Malibu lá em casa, é 1 ano e... Vai fazer 2 anos. E aí, pronto, fizemos. E hoje eu separei o Malibu, vou das fêmeas, tem fêmeas lá em seu Edgar, fêmeas em Janúbia, lá no Alcançu, Dona Joselita, de muita qualidade. Então, esse foi o outro passo em cima do Batuque. Então, lá em casa, e esse eu pegar éguas lá para fazer Rio uma Mutum. tropa, para eu fazer tentar fazer um garanhão. O intuito lá em casa meu foi tentar fazer um garanhão. Por quê? Como é que eu vou fazer um produto lá em casa, um macho, se minhas éguas são todas irmãs? Eu tenho que buscar uma égua top, Com a genética fora. genética top, Abrir um sanguezinho, né? que foi a mãe do Malibu, a Indira do Rio Mutum,
Sim. que é a mãe do Elo da Aloísio, que ganhou o Campeonato Brasileiro e tal. Que a Indira é irmã da Luma, do Rio Mutum, irmã própria. A Luma do Rio Mutum nada mais é de um criador que veio aqui, mãe da Realidade Violeta. Como é o nome do criador? Ela, Alexandre Guariroba, mãe da Realidade Violeta. Abraço, Quem Guari. conhece Realidade Violeta ganhou tudo, como carreira e tudo lá e faz. top. E tem outra aí, Égua é referência na raça. referência. Então eu escolhi essa égua pra fazer mais bonito. E por incrível que pareça, todo mundo gosta de que nessa fêmea, né? Nesse cruzamento eu falei, rapaz, tem que vir um macho. E veio, graças a Deus. E tá lá, tô lá, cuidando com um jeitinho lá. Satisfeito. Tá escondido. Tá lá pra... Pepe, foi feito a pincel esse potro. É. É. Aí tô lá em busca lá. E aí continuou a criação lá com o Batuca e pronto, fiz essa parte do Mutum tentando. E hoje, o que, se eu diga, super gente boa com a gente, o que ele fala lá, Joaquim, o que você fazia aí, tá feito aí, e faço lá até hoje, mas aí o foco. Peguei essas éguas do Rio Mutum, fiz esses potros, essas potras, que tem fêmeas também, e lá com minhas éguas com Batuque. Aí agora que vem, posteriormente, que eu vou vir, qual é o cavalo que eu vou usar. Tô analisando. Mas essa é a Ele saiu da apresentação. pergunta, mas contextualizou, não foi, Pepe? É, ele saiu, mas voltou. Mas voltou, Aí deu acabou, certo. Deu certo. Mas, Você tem sua última pergunta? não, na verdade, eu vou deixar você fazer a sua última pergunta, porque daqui a pouco a gente vai bater 2 horas de podcast, porque o papo tá tão bom aqui. Rapaz, voou. Voou. Vou mesmo. Então, vou deixar você fazer sua última pergunta para o homem fechar com chave de ouro. Bom demais. Antes de eu fazer minha última pergunta, eu queria lembrar o pessoal que o podcast Machador estará lá na Nacional. Não esqueça, a gente vai fazer uma cobertura fantástica. Eu e meu parceiro velho de guerra estaremos lá todos os dias que Da marcha picada a partir do dia 24. acho que é 23, É, 24. 24. Dia 24, dia 30. Eu não chegarei 24, mas quando eu chegar, você já vai estar lá. Isso. A gente vai pegar firme lá para fazer essa cobertura para vocês. Além disso, a partir da semana que vem, temos outra grade. Vocês provavelmente estão sentindo falta dos patrocinadores aqui, mas é porque tem novidade aí, não, meu velho? Mas a novidade Outra não é grade, pequena, não. Não é pequena, não. É novidade grande. Tem patrocinador novo, alguns. Tem patrocinador de peso novo. E tem os que já estão com a gente. Então a gente está reformulando aí o quadro de patrocinadores para voltar para vocês. E se você quiser ser um patrocinador do podcast Machador, como Vem é com que a fala? gente. Coração de mãe, sempre cabe mais um. uma. Com a gente, liga pra gente, manda um direct que a gente bota vocês aí na telinha e Faz uma faz essa parceria. parceria aí. Como o Joaquim falou, dinheiro não é tudo. O importante é o projeto, de bons parceiros. E no final das Exatamente. contas, Dá tudo certo. dá tudo certo, soma e ajuda bastante. É, e aproveita e comente aí de novo, compartilhe, se inscreva. Ativa o sininho, ativa o fala se sininho. gostou, se não gostou, arrocha e faz a pergunta, meu patrão. A pergunta é o seguinte, irmão. Para encerrar o podcast, você deu aqui um grande exemplo de como se criar cavalo com baixo custo, uma tropa enxuta e com resultado. Então, eu queria que você falasse, pessoal, qual é a dica que você dá para quem está começando, para quem está fazendo. Ter um aras rentável, com custo baixo, atingindo excelentes resultados, como é o que o 5F tem feito. Fala pro pessoal, qual é o segredo dessa mágica aí? Mágica nada. Antes de entrar nessa pergunta, dar a dica, só um agradecimento mesmo, porque às vezes aqui a gente está começando, aí puxa um fio, puxa outro, vai. Mas eu não posso deixar de esquecer, que vou ser bem sucinto, do que me fez chegar até hoje aqui, né? Sim. Desde o começo, agradecer ao meu pai, meu avô, que sempre deu tudo, às vezes a gente discute e tal, mas sempre é para Normal. Normal acontece. para agregar. Às vezes, se você não tiver um de bater de frente com você, eu acho que você não consegue raciocinar mais para você tentar se sair daquilo. Quando às vezes é tudo bem, vamos dizer assim, não tem confronto, você não consegue. Não tem evolução. Não tem evolução. E quando também você tem a cabeça fechada, porque quando você acha que você acerta Certo. tudo, em tudo, você não enxerga o que é que você pode melhorar, né? Exatamente. Então é importante. Então, a família sempre é base de tudo. As parcerias e as portas que foram abertas para mim, lá com Aras Boa Terra, Aras Rio Mutum, lá com o seu Valdec, Aras Alcançu, os meninos que sempre estiveram comigo lá, ninguém faz só. Com Kim, Ninguém é bom sozinho. com Mãozinha, Kaique, sempre, lembro até hoje que eu esqueci de falar, o meu primeiro cavalo a subir a rampa foi Valete 5F, foi com Kaique.
Sim. Nunca me cobrou nada, velho. Sempre foi parceria, sempre foi gente boa comigo. E hoje, o que ele precisar, eu sempre vou estar ali junto também. Campeão com aquele cavalo. Seria isso. Então, tem essas pessoas, posso até esquecer mais pessoas. Ramon, não posso esquecer de falar dele. Meu Deus, você ia Se esquecer de Ramon, Ó, eu vou até, primeira vez que eu vou olhar ali falando pra câmera, se eu não chegar nesse podcast e falar de Ramon, um grande amigo meu que a vida me deu, desde o tempo do cursinho, entramos na veterinária, zootecnia, passamos o primeiro semestre, eu falei, rapaz, a gente vai pular pra Ramon é veterinária. aquele que teve em tua casa, Pepe? Que eu Ele conheci. mesmo, pô, ele Ai, conheceu boa, também. conheci. Gente finíssima. Dentista das Estrelas, nosso amigo Ramon Um abraço, Santana. Um meu velho. abraço, meu irmão. Vamos marcar Tamo aquele junto. feijão de novo, viu? Top. Apresentou um feijão pra gente brutal, Foi. mas vá. Aí a gente, desde o tempo do cursinho, passou em zootecnia. Ah, vou devolver seu repelente. Ele me emprestou repelente. Ele emprestou repelente, rapaz. Tava todo mundo de Muriçoca, chega no Moro, interior. ele pegou, ele, rapaz, tem um no carro lá, me emprestou e foi embora e deixou comigo. Vem aqui no estúdio que eu te devolvo. Continua. Aí entramos em zootecnia junto com o cursinho e tudo, fomos pra veterinária e formamos junto. Sempre fizemos tudo lá, jogando bola, tudo, ganhamos campeonato, tudo. Então saímos da faculdade e até hoje quem faz a boca dos animais lá em casa, a gente sempre troca ideia. Quando eu não posso ir, ele vai, me ajuda ali e tal. Então sempre uma mão lavando a outra e sempre tentando crescer, crescer Evoluir junto, né? junto, né? Evoluir juntos. Então, um grande parceiro, tanto como amigo, tanto como profissional de excelente qualidade. Então, que vai ficar para a vida toda. Massa. Agradecendo também a parte lá toda a minha família, juntos com meus pais, meu avô, minha irmã, minha namorada, lá o sogrão lá também que está assistindo, que tem lá uns bichinhos lá em casa, tem a Pretinha, a Luna, tem o Morbeck, e foi uma cobertura antes de seu Valdec não tá mais hoje no nosso meio, deu uma cobertura para minha namorada lá, que é o Morbeck, irmão próprio da Gé, o terceiro. Veio Jade, Laguna, agora Morbeck, Pô. que é dela, mas tá Top. doida para amansar. Esse potro aí. Eu fui falar que ia vender esse puto, rapaz. Ele quase apanha em casa. Enfim, então esses agradecimentos aí, se eu esqueci de mais algum, eu peço desculpa, mas sempre básico Top. lá todo mundo. Sempre bom lembrar. E a dica, chegando à sua pergunta, eu acho assim que eu vi uma coisa que até Davi que anda falando, que às vezes até foi um pouco criticado, mas assim, às vezes você tem que criar por amor, mas se você deixar todo o amor tomar, você tem que ter por razão, você tem que ter cabeça, você tem que ter pé no chão. E você tem que saber onde você quer chegar. O que é que você quer? O que é que você quer com o cavalo? É o foco. É o foco. O que é que você quer ali? Como é que você quer criação? Você quer cavalo de cavalgada? Você quer um plantel? O que é que você tem? Primeiro, antes de tudo, não é o cavalo. Antes de tudo você tem onde criar? Você tem alguma propriedade? Você tem alguma coisa? Porque para continuar a criação, claro, você tem um cavalo, um ou dois, em baia de aluguel, tranquilo. Mas se você quer uma criação, não tem jeito, você tem que ter terra. E eu falo direto para todo mundo. Lá em casa, você chega lá em casa, não tem luxo, o garupa sabe. Não tem luxo lá em casa. Não tem luxo. Rústico e mais É funcional. rústico. O que é que eu falo? Você tem que ter alimentação, velho. A alimentação é tudo. Você tem que primeiro fazer a alimentação. Esqueça fazer redondel, esqueça. Eu vim fazer banhador, não tenho vergonha de ninguém. Vim fazer um banhador legal, dava banho amarrado debaixo do pé de manga. Você fazia rodondel, eu vim fazer rodondel agora. Galpão agora. Então você tem que ter a base, tem que ter comida. Eu vejo muitas pessoas, criadores, mas de aluguel, às vezes você nasce um potro um pouco raquítico e tal, você não tem onde criar, e você gasta com veterinário, você gasta com suplemento, tudo. O dinheiro que você podia ter investido no pasto. No pasto, terreno, alimentação adequada. Então, o que é que eu falo? Você tem que saber o que você quer. Se você quer um animal de cavalgada para sua cela, se você quer fazer uma criação e decorrentemente, consequentemente, que eu falo que pista. Aí eu quero pista. Lá em casa, os animais viraram pista, foi consequência. Por ter tudo isso. Foi consequência, não foi eu quero pista. Lá em casa eu falo, não é eu que quero ir para pista. Eles que vão dizer. Entendeu? Fora um agradecimento, agradecer lá bastante, gratidão lá bastante também ao Ara Sucupira, que acreditou, não posso esquecer, da Jade, querendo ou não, que deu continuidade da Jade, chegar onde ela está e chegar e tentar, porque assim, ela cresceu, eu cresci junto também. Claro, então, pô. devo demais lá, agradeço demais a Leandro, Top. a DI, que era na época, a Felipe Com, que é agora a Dudinha veterinária, e Flávio, um fenômeno que a gente, na Nacional, a gente brigou, Joaquim, nós vai estar no... Capaquita aí
campeã lá, a gente não vai colar nela, não vai chegar. E pô, parece que a gente tava tudo falando e Chegou e deu e a gente certo. colou. E sério, Flávio fez a prova atrás da Paquita o tempo todo e a gente ficou atrás dela lá. Enfim, então você sucupira lá. Top. Um abraço, Flávio. Não posso esquecer. Então é isso. Você tem que saber onde você quer chegar, saber. Você tem que ter. Não precisa ter aquela mão de obra. Você precisa só ter alimentação, criação, o lugar onde você quer criar e o resto você vai fazendo. Você ser inteligente buscando um assessor. Se você está entrando na raça agora, busque um assessor de sua confiança, que vai lhe indicar, que vai lhe direcionar. Tente acreditar um pouco nele. Às vezes, pô, assessor, o cara quer menos. Veja. Selecione, Selecione. Veja qual é o trabalho que você faz. Procure pessoas. Converse. Entendeu? Então você não pode ficar escutando muita gente. Porque às vezes você embaralha a cabeça. Siga uma linha, veja o que você quer e os resultados vêm, velho. Dedicação e foco, velho. Ele deixou uma frase aqui que eu vou utilizar no final, que eu observei ele repetir isso algumas vezes. A pista não sou eu que escolho o animal que escolhe se ele quer ir pra pista ou não. Fica essa frase aí pro podcast Autor de Joaquim hoje. 5F. É isso aí. Só para finalizar, Pepe, eu queria externar os parabéns para você, porque assim, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, e tudo isso que está sendo refletido aqui, que foi o que a gente conversou no podcast, é o trabalho de anos de dedicação de um cara que sempre teve um objetivo. É o resultado, né? Exatamente, o resultado perfeito. De anos de trabalho de um cara que sempre teve um objetivo e uma dedicação muito firme dentro daquilo. Eu acompanho um pouco do seu trabalho, como eu falei, a gente já deve se conhecer há, sei lá, uns 6 anos ou mais. Antes até de eu entrar na raça, de fato, como profissional. E eu vejo a forma como que você cresceu e para mim é muito bonito, porque... Primeiro, você reconhece as pessoas, você sabe que você não é bom sozinho e você sabe que todo mundo é importante ao longo do caminho. Você tem um objetivo bem traçado, mas ao mesmo tempo você está aberto a ouvir opiniões que possam te agregar. Então o conjunto, o somatório disso tudo é que te faz ter o resultado que você tem hoje. Exatamente. Então, parabéns pela criação, parabéns pelo cara que você é. Eu sei da sua correria, aquele Celtinha velho, acho que representa muito do corre-corre que você fez. E hoje você chegar onde você chegou, irmão, é realmente para poucos e é com muita dedicação, muita constância. Então, parabéns, obrigado por ter vindo e por ter dado essa aula aqui para todo mundo hoje. E continue com esse brilhante trabalho que você tem feito para a raça. A raça agradece. Entendeu? Poucas pessoas não, muitas, tem muitos aras que estão atingindo também junto com você o mesmo objetivo, mas mesmo assim ainda é difícil de ver. Com certeza. Tanta assertividade, tanto foco, né? Tanta E paixão, consciência, né? na criação. Então, isso é muito bacana. Eu acho que aqui o podcast de hoje foi muito enriquecedor e foi um exemplo aí para muita gente que está começando. Parabéns de verdade. Eu faço das suas palavras as minhas. Obrigado, gente. E só uma deixa que eu falo assim, ó, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Você não pode gostar de errar. Você tem que gostar de acertar. Então, você tem que saber logo que você errou e consertar logo. Tentar enxergar e consertar e aí... tocar aqui as coisas. O homem ainda encerrou fazendo um corte aqui, rapaz. Rapaz, que corte brutal, viu? E isso no cavalo é muito importante. É isso aí. Mas, Galera, velho, obrigado. Obrigado mais uma vez pela audiência. Foi top o podcast de hoje. Se não seguiu, siga a nossa página, curta mais uma vez, eu peço, que isso é importante pra gente. Compartilhe e comentem. Até segunda-feira, às 19 horas, o horário é o mesmo. Sempre às 19 horas. Sempre vai ser às 19 horas. E sempre vai ser eu e meu amigo Pepe aqui. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço pra toda a turma de Cruz das Almas e pra toda a galera que tá assistindo a gente. Valeu, Amigo galera. Boa 5F. noite. Valeu. Obrigadão, irmão. Valeu, Tamo valeu, junto. um abraço. Abraço. Valeu. Valeu.